Olá, passageiros! Estamos começando uma edição extra do podcast do Só de Passagem, com a presença de dois amigos ilustres que eu vou dizer daqui a pouco quem são. O primeiro deles, né, estou por ordem alfabética para não ser, né, injusto com as pessoas. O primeiro deles eu entrevistei no dia 2 de dezembro e o outro eu entrevistei no dia 13 de janeiro. E, por coincidência, os podcasts que já tinham as agendas marcadas, eles foram publicados em datas posteriores à nossa gravação. Então, muita coisa aconteceu e eu trouxe esses dois rapazes maravilhosos aqui para a gente conversar com eles acerca desse tema, que é o tema do atraso das nossas exibições e logo com notícias novas e novas novidades para a gente, beleza? Estou aqui então com Diego Matos e Paulo Isidoro. Obrigado, gente, por estar aqui com a gente. Tá? Diego Matos, todo mundo sabe, ex-administrador agora de Sobradinho 2 e Paulo Isidoro, ex-administrador de Sobradinho 1, não é isso? E quando a gente conversou, vocês estavam administradores. E quando foi exibido, não estavam. Então agora a gente está aqui para bater um papo, para falar dessa nova fase da vida de vocês, beleza? Beleza. Começar com quem? Fica à vontade. Então vamos lá. Por ordem de importância, vamos começar com o Paulo Isidoro. Primeiro os mais velhos? Os mais importantes, mais velhos. Olha aí, rapaz, que isso. É isso aí, Paulinho. Aqui, ó, a gente separou umas perguntinhas bem legais para conversar com vocês, que eu acho que é legal para a população de Sobradinho, Sobradinho 2, né? Eu moro aqui, eu acho lindo. Primeiramente, agradecer a administração de vocês, foi impecável, eu acompanho, ia muito lá no 2, aqui no 1 também. Então, assim, durante a gestão na administração de Sobradinho, quais foram as principais transformações que vocês acreditam terem deixado como legado para a cidade? Qual foi, Paulo? Braulio, para mim uma das coisas mais importantes foi que aumentou a esperança das pessoas de Sobradinho. Estava assim, essa cidade antiga, com 65 anos, todos nós nem imaginamos a cidade estar pronta, mas parece que esqueceram um pouco da manutenção dessa cidade. Então, eu fui convidado pelo deputado João Cardoso, e muito bem aceito pelo governo do Distrito Federal, Zé Humberto e todo o governo, para voltar essa esperança das pessoas aqui na nossa cidade. Então, foi o que a gente trabalhou e a gente teve o feedback das pessoas que realmente a gente sentiu isso com muitos elogios, né, principalmente após a exoneração. Até hoje a gente não consegue nem responder tantos agradecimentos, não é isso, Diego? Que a gente tem do reconhecimento das pessoas de Sobradinho. Então a gente tinha como a administração realmente não faz nada, é muito difícil, não tem recurso, mas a gente entrou com muita fé, com muita amizade, ouvindo as pessoas, e foi uma recomendação, né, de quem indicou, do João Cardoso, do governo do Distrito Federal, a gente fazer com que as melhorias chegassem próximas às pessoas. E eu creio que a gente atingiu isso até bem, entendeu? Então, a gente, pelo o feedback das pessoas, né, que está tendo hoje nas mídias sociais, dá para a gente perceber isso, que a gente conseguiu atingir bem este público, e era o objetivo da gente, essas melhorias, fazer chegar próximo às pessoas. Perfeito. Diegão, e o legado, qual que foi? Então, Você deixou para a turma? Eu acho que o que o Paulinho falou aqui, eu acho que realmente é muito importante. A questão das pessoas voltarem a acreditar na política, sabe? Na política bem feita, né? Porque a gente vê noticiários, né? E hoje mesmo, no dia de hoje, a gente foi bombardeado com notícias não muito boas, não muito agradáveis, né? E você, Braulio, que é desse meio também, né, da comunicação, você sabe que o noticiário ele foca, né, na tragédia, né, na desgraça. É o que vende, né? É o que vende, né? Então as pessoas elas vão consumindo isso, elas vão ficando desesperançosas, elas vão ficando desacreditadas e elas costumam colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Como se todo político fosse igual, todo mundo fosse corrupto, como se ninguém trabalhasse, ninguém prestasse. E eu acho que o que a gente deixou de legado, o Paulo Isidoro aqui em Sobradinho, a gente lá em Sobradinho 2, pegando o gancho que o Paulo disse, é exatamente isso, de as pessoas voltarem a acreditar que a política
ela tem como trazer as melhorias necessárias para a porta da casa delas, desde que ela seja feita com seriedade, com honestidade. Então, quando o Paulo mencionou muito bem, né? Quando o deputado nos indicou, solicitou o nosso nome, né, para o governo, porque quem nos nomeou foi o governo, né? O governo acolheu uma indicação do deputado João Cardoso. O deputado ele foi bem claro para nós dois: não quero nada, só quero que vocês façam o que é certo e faça para o povo, faça para a comunidade. E, de fato, né, eu fiquei 3 anos na administração de Sobradinho 2, o Paulo ficou 1 ano e pouco aqui em Sobradinho, e eu tenho certeza que nesse período que ele ficou lá, e eu posso garantir lá também, que nunca houve pedido de fazer nada errado, nunca houve pedido por parte do deputado nunca houve intromissão no trabalho dele. É claro, às vezes ele nos ligava porque ele também era demandado, ele era cobrado, né? Então ele perguntava: olha, recebi essa demanda, tem como atender, tem como fazer? E o que era possível e legal a gente fazia. Então, eu acho que o legado, e de certa forma a bomba, no bom sentido, que o Paulo Isidoro e que a gente deixou para os próximos, né? É manter esse nível de trabalho, né? Não é que nós dois somos os melhores e isso não. É porque nós dois leva a coisa a sério. A gente leva o trabalho para a comunidade a sério e de forma honesta. Então, quando você faz isso, o resultado chega. E agora quem vem nos substituir, e do qual eu desejo boa sorte a todos eles que vierem, que mantenha essa seriedade, porque é possível fazer. O Paulo Isidoro mostrou que é possível fazer obras aqui em Sobradinho que tinha décadas que a gente só escutava que não dá para fazer. Se der para fazer, dá para fazer, mas tem que fazer assim, 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 assim. E o Paulo Isidoro não existiu mas. Existia assim: tem como fazer? Tem. Onde que eu tenho que ir? Aqui, 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 aqui. Aí começava a peregrinação dele. Vai ali, vai no 10, vai na Nova Capa, vai aqui, vai no secretário, e a melhoria chegava, o resultado chegava. Então aqui, ó, nós estamos de frente da escola classe 15. Foi. Ali, um estacionamento de décadas, que esperávamos um estacionamento novo. Paulo Isidoro foi lá e fez. Na gestão dele. Nós tínhamos ali setor de mansões, 30 anos, nunca tinha recebido um recapeamento. A gente correu atrás, foi lá e conseguiu levar o recapeamento. Então, assim, são situações que não são fáceis para um administrador conseguir. Mas se você trabalha, se você tem uma boa equipe, como a gente tem, uma equipe coesa, né, uma equipe unida, você chega ao resultado. E o resultado, Braulio, está aí. Então, acho que o legado maior está nas redes sociais nossas. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, você vai ver a quantidade de pessoas que estão elogiando, parabenizando, que não gostaram da nossa saída, mas que eu explico que faz parte da política, é isso mesmo. Então, a resposta é isso, né? E eu espero realmente que o que a gente construiu agora seja tocado por quem vier, né? E olhando para trás, assim, os dois, qual que é o projeto que vocês acham que assim, gerou e irá gerar ainda no futuro, né? Mais ainda, né? Mais impacto, assim, na população das cidades? Você acha que foi uma coisa que você pode destacar e falar: cara, isso aqui realmente foi uma bola, foi um golaço, gol de bicicleta, assim? Braulio, foram muitas obras importantíssimas para Sobradinho, mas entre elas, assim que nós assumimos, nós fizemos um levantamento das vias principais, onde liga colégio, uma cidade na outra, igual liga Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal. As vias principais de Sobradinho, nós conseguimos revitalizar, realmente retirando o asfalto, que realmente não tinha mais remendo, né? Em várias vias, né? Da 1 a 8, da 8 a 13, da 5, 7, e também já estávamos ali na quadra 8, e chegando aqui, né, eu já fiquei até triste de olhar a situação que está essa aqui de frente à sua loja aqui, da 3/5, era a primeira agora que nós íamos fazer. Você falou no podcast que ia fazer. Isso. Então, olha só, para mim é uma obra que tem que dar continuidade, porque é uma obra que vai ficar para Sobradinho, porque realmente a comunidade não aguenta mais ficar tendo remendo dentro da cidade. Fica parecendo que todo lugar pode acontecer as coisas, menos em Sobradinho.
Então, foi um fato assim que a gente assumiu, levamos para o governo, tivemos ordem de serviço assinada e estávamos levantando recurso de pista em pista para atingir 8,6 quilômetros aqui dentro, só nas principais de início. Então, a gente, infelizmente, não tivemos como dar prosseguimento, né, que fomos barrados aí, né, Diego, nesse momento. Mas, igual o Diego disse, eu gostaria muito que levasse a sério esse projeto. Isso já está tudo documentado, está tudo alinhado. Só procurar o caminho das pedras, igual eu estava fazendo, né? Procurando os recursos com quem estava ajudando Sobradinho. E também outro que fica um marketing para a gente ficar muito feliz, Diego, com isso, e Braulio, sobre a questão da porta das escolas. Então, para mim, a gente conseguiu atingir várias escolas e a gente não conseguiu realmente chegar todas. A minha meta era chegar em todas as escolas, porque a gente percebe uma criança descendo sem acessibilidade, num lugar que não tem calçada, é uma coisa que a gente sabe que dá para a gente fazer. Entendeu? É só ter o projeto, levar no lugar certo, né? Também a fluidez do trânsito. A gente via aqui em Sobradinho, escola com 1.300 alunos, igual essa aqui próximo mesmo, aqui na quadra 3, 650 alunos saindo entre 12 e 13 horas e 650 alunos chegando, mais de 70 ônibus encostando, e não tinha fluidez. Então, do jeito que foi feito, quando não existia nem ônibus escolares, está até hoje Sobradinho. Então, isso para mim é um marketing que a gente deveria, se faltou oportunidade para a gente ficar mais um tempinho, para a gente concluir esse trabalho. Então, para mim, isso aí é muito lamentável, né? E também tem outros trabalhos que a gente estava muito pleiteando a fazer, igual no Nova Colina, que toda chuva que dá é um problema, muito buraco, a gente realmente corre, tapa o buraco, conseguimos recapear a via principal lá no Nova Colina, mas, infelizmente, volta a abrir buraco. Por quê? Falta infraestrutura, é uma coisa que nós estávamos correndo atrás também para resolver. Então, a gente realmente queria deixar esse legado que a gente não conseguiu chegar ao fim. Sobradinho 2 tem muita coisa que realmente me deixa muito feliz de ter conseguido, nesses 3 anos, né, ter adquirido para a cidade. Mas, como eu sou morador de Sobradinho 2, mas todo morador de Sobradinho 2 é também sobradiense, né? Não tem jeito, está aqui dentro da cidade. Eu queria só ressaltar uma coisa que o Paulo não mencionou, mas porque eu, como professor, isso para mim é muito importante, né? O Paulo tem uma participação fundamental, ele e o deputado João Cardoso, numa obra que eu acho de extrema relevância aqui dentro, que é o campo sintético do Denox. Nós estamos falando, eu falo porque eu fui professor do CF1, então eu peguei alunos daquela comunidade. E ali, Paulo, é uma comunidade que era muito carente de espaço. Ainda é, né? Carente de espaços públicos, né? E um dia passei lá à noite, eu vi os meninos jogando bola, aquilo ali foi bacana, foi muito marcante. Eu acho que é um golaço de placa também, sabe? Aquele campo do Denox ali foi muito importante. Fora o campo da quadra 15, né? Que estava no processo também está no processo de receber a grama, né? O sintético, né? São mais de 50%. Isso. Então, assim, porque você fazer uma pergunta dessa para um homem igual o Paulo Isidoro, imagina você perguntar para um time que fez mais de 100 gols numa temporada, perguntar qual é o gol mais bonito. Ele vai... São tantos que ele vai esquecer. São tantas emoções. Mas o trabalho que o Paulo fez em um ano em Sobradinho realmente de tirar o chapéu. Agora, lá em Sobradinho 2, Braulio, eu já mencionei aqui o asfalto do setor de mansões. Isso aí foi uma coisa importantíssima. Tem outra obra que foi graças aos nossos amigos do DR, e aí eu faço aqui um agradecimento muito especial ao DR, que é o órgão de origem do Paulo Isidoro, que muito, mas muito nos ajudou em Sobradinho 2, muito vem ajudando ele aqui também na cidade, ou melhor, o DR ajuda o DF inteiro, né? Mas eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para o DR, então eu agradeço muito o Fausto, o Cristiano, os meninos aqui do segundo distrito, né? O Jefferson, o Julinho, enfim, Cleitinho, que é uma galera muito bacana, que ajuda muita gente. E tem uma obra que realmente ela me impactou muito, assim, ela me deixou muito feliz, que foi um recapeamento de asfalto de 2 quilômetros da vicinal 215.
Para quem não sabe, a Vicinal 215 é a via que liga ali a região do Polo de Cinema. Ah, ali. tá. E aquela região, por que aquela obra ali me chamou muita atenção? Porque no início, quando eu cheguei, os moradores falavam que passava administrador, entrava administrador e aquilo ali não era feito, Ninguém resolve isso aqui, ninguém resolve isso aqui. E aí, claro, mais uma vez, faço aqui meu agradecimento muito especial ao deputado João Cardoso, que foi através da gestão dele no DR, com a emenda dele, e claro, agradeço também ao Fausto, que bateu o martelo e falou, vamos fazer lá. E foi feito. Essa é um gol de placa, eu considero um gol de placa. Parece coisa pouca, mas ali interliga tantos moradores, mas tem tantos moradores que passam naquela via, e uma via pequena. Outra coisa que eu julgo muito importante, que ainda não foi concretizado, mas é a travessia do Versalhes. Que a obra da travessia do Versalhes, ela não está lá pronta. Mas o projeto dela está tudo redondo, está quase redondo ali com o DR. Está faltando um outro detalhezinho, e se Deus quiser vai sair. Pode ser que saia com outro administrador, não tem problema. Mas eu me orgulho daquilo ali, porque todas as dificuldades que foram impostas para aquela obra sair, a gente superou. Todas. Tinha dificuldade com o IBRAM, tinha dificuldade com isso, com aquilo, com o projeto inicial da ponte que não dava certo. E a gente foi, fuçou, trabalhou, a equipe trabalhou, o Paulo Isidoro ajudou, entrou em campo para nos ajudar. O Jefferson, que foi um Jefferson DR, que é um parceiraço. E hoje está lá. Nós estamos com a obra, com o projeto já praticamente pronto para ser executado. Então, não importa com quem vai ser, mas é uma coisa que me alegra, sabe? Saber que deixei aquilo ali praticamente pronto para ser executado. Diego, eu gostaria de fazer um comentário, porque o Braulio perguntou assim da obra mais importante, né? Uhum. Mas o Diego colocou muito bem. Se eu perguntar a um cara, né, um time que fez 1000 gols, qual seria o gol mais bonito? Mas assim, o impacto para número de pessoas, eu digo para você que seriam as obras nos colégios e os recapeamentos da cidade, das vias principais. Mas o dia que eu cheguei no CCI, que eu vi uns 300 velhinhos suadinhos descendo, que vieram conversar comigo. Eu sou de Planaltino, Goiás, eu venho aqui todo domingo, isso aqui é bom demais. Outro, eu sou de Ceilândia, eu não perco uma. Eu sou do Fercal, não perco uma. Isso aqui é muito bom. E eu vendo lá o meu amigo Alex Júnior, a Jussara, a Ana, naquela alegria com eles, eu olhei e falei, gente, não pode. Nós temos que se virar e resolver esse problema. E aí a gente já imediatamente entrei em contato com os meus coordenadores, com o COAG, meus Colom e todo mundo lá da administração entrou nessa luta comigo, né? Consequentemente com o Zé Humberto, nosso secretário de governo, o João Cardoso, tudo comprou essa briga junto comigo. E hoje eu tenho o prazer de dizer que realmente lá não tem como mais, já está quase pronto o nosso CCI. Com abertura, com jardim, com palco, já com instalação de ar-condicionado pronto, banheiros novos, tanto masculino que feminino, copa, bancos, então um piso apropriado para dançar, que é o concreto polido. Então, ou seja, realmente, você imagina a satisfação dessas pessoas. E eu vou querer estar lá, não tem problema não. Eu não vou como administrador, mas eu vou como idoso. Usuário, né? Você vai como idoso, né? Vou como idoso. Onde é que é? Onde é que é? É o CCI. Do lado do estádio ali. CCI do lado do estádio. Ah, tá. Então, ou seja, está quase 100% reformado, né? Então, isso falando dessa obra. Olha só que felicidade que a gente não fica de saber que a gente viu aquilo, correu atrás e conseguiu dar essa resposta para a comunidade. Então, igual, quando nenhuma obra é menos importante do que a outra, é o nosso ginásio de esporte. Também assumir, a caixa d'água não funcionava, né? Então, quando tinha um evento maior, tinha que estar arrumando caminhão-pipa, uma dificuldade danada. A mesma coisa, entramos com o conhecimento que a gente tem, sempre com apoio, e nós conseguimos voltar a caixa para funcionar, e hoje nós temos o prazer de dizer que estamos lá com 2 vestiários já 90% pronto também, vai ter tudo forro, tudo bonitinho, os banheiros prontos do ginásio e a quadra toda lixada, só falta pintar para entregar para a comunidade também.
E se a gente for falando assim, nós chegamos Tem também... muita coisa, né, Não, Paulo? imagina a biblioteca. Tem reforma de calçada. Você imagina a biblioteca. Biblioteca. Não tem como. Revitalização das quadras de esporte ali, da quadra 18, aqui da 6. Olha só, foi um ano de muito sucesso. Muito. Nós revitalizamos, igual o Diego disse, quadra na quadra 18, revitalizamos na quadra 2, revitalizamos o complexo esportivo da quadra 6. E falando em obra, outra que não posso deixar de citar aqui, assumi também com a biblioteca interditada. Olha isso. Biblioteca interditada, gente. Verdade. Num momento desse aqui, tantas pessoas precisando de um local, né? Conseguimos fazer estacionamento, voltar à biblioteca, está tudo funcionando a biblioteca lá também. Ou seja, revitalizamos copa da administração, que os funcionários lá realmente quase nem usavam copa. Em volta da administração ali, você via que estava realmente com aqueles pisos de 60 anos, que as raízes levantam aquelas calçadas, arrancamos aquilo tudo. É lógico que a gente tem que... Arrumou os ambulantes da central, que era outro problema crônico. Olha só, se tinha outra coisa que eu também gostaria de mencionar aqui. Assim que eu assumi, acessibilidade no centro da cidade. Então, hoje eu posso dizer, graças ao apoio de todos os órgãos públicos, todos teve uma parcela. Quando eu falo na administração, o Departamento de Estado de Rodagem me ajudou, Novacap, CLU, Detran. Então é o seguinte, todos os órgãos muito em parceria, e não posso esquecer de dizer, a administração do Sobradinho 2, muitas das vezes com areia, com cimento, com a máquina, o próprio administração da Fercal, são todos parceiros, nós somos um trio aqui de parceiros. Aí eu pedia socorro a eles, porque eu achei assim, eu estou assumindo uma cidade muito antiga que precisa ter um carinho especial. Então, olha, hoje, do na hora, passando de frente à administração regional, hospital, setor bancário, o centro de Sobradinho ali, onde tinha aqueles ambulantes que ficavam em cima daquela grama, naquela lixeira, com aquelas poças d'água, tudo resolvido. Continuei essa calçada, refazendo aquele estacionamento ali próximo da Feira Modelo, passando de frente à rodoviária e ligando lá na BR-020, no viaduto do Comper. Por que isso? Porque todo dia eu, como usuário, né, como morador de Sobradinho, trazendo um filho para o colégio, eu passava por ali e via aquela calçada toda quebrada, com criança empurrando carrinho, com senhoras empurrando carrinho, com criança levantando, cadeirantes. Eu, graças ao apoio de todos, conseguimos hoje, né, poder dizer que essa obra foi concluída neste período com muita, assim, eu fico muito feliz de ter feito parte da realização dessas obras. E igual o Diego disse, 1000 não chega, mas se você imagina a rodoviária nossa, era um capim, aquela torceira de capim de mais de metro. Hoje a gente está deixando a rodoviária com grama esmeralda, já com projeto de fazer cercamento nos pontos corretos para evitar a travessia de pessoas na frente de ônibus, faixa de pedestre, né? Demos também uma melhora muito grande no balão da rodoviária, criando aquela faixa da direita sentido BR-020. Então, ou seja, eu fico muito feliz de ter feito parte desse governo nessa época e ter realizado as obras. Não podemos esquecer que tem muitas outras obras que nós não conseguimos, né, Diego? Mas então, vou até adiantar, não sei se você ia me fazer essa pergunta. Pode mandar bala. Nós estamos num papo muito bom aqui, né, Pode ir Diego? embora. Então, olha só, vamos falar, foi eu começar a falar no balão, né, veio a lembrança, né, ali na 5/7, no período de 60 dias, eu presenciei 4 acidentes de frente, batida de frente. Que isso? Eu tenho foto disso. Acidente de frente ali na 7/9. A gente com muito esforço, a administração, 10 funcionários da administração, tudo muito empolgado, todos os coordenadores envolviam, falavam, vamos fazer um projeto, aqui a gente sair de um dia por outro, ficar até mais tarde, 8, 10 horas da noite resolvendo, fizemos um projeto, realizamos aquela interferência ali na 7/9 com obra da administração. A obra da administração, nossos educandos assentando meio fio, a gente corrigindo, acertando e tal, pede a Novacap sempre me atendendo, DR atende com meio fio, com um caminhão de terra, com a máquina para compactar em algum momento, e assim vai, o Detran também autorizando a gente mexer. Então é o seguinte, fizemos um balão na 7/9, o qual, desde que nós inauguramos, não tive registrado nem mais um acidente. Olha que prazer que dá isso para a gente como gestor público, não é isso, Diego? É isso. E nessa sequência nós seguimos sentido SESI, né? Então, mais 2
balões antigos também que tinham acidentes frontais. Por quê? Os balões não funcionavam. Então estava lá o balão pronto, mas faltava essa adequação de sinalização e algumas adequações geométricas. É uma coisa que a gente teve facilidade por passar muitos anos trabalhando nisso. Hoje está lá os balões funcionando, também desde que nós colocamos funcionar sem nenhum acidente. Que maravilha. Tá? Então, ou seja, tem outros pontos que nós estávamos esperando, né? Inclusive o Diego aí, nós conversamos muito sobre isso, nós já temos o projeto pronto para resolver isso, já estávamos também mencionando materiais para resolver o problema, que é o nosso balão do Sobradinho 2. Que nós resolvemos parcialmente o problema ali, porque ali tinha um problema de água, que toda chuva que dava, que virava uma lagoa. Então, a gente, com o conhecimento que a gente tem, nós conseguimos, com o apoio de todos os órgãos, fazer a desobstruição daqueles bueiros, que estava tudo obstruído, com calçadas antigas, que fizeram as calçadas numa época seca, não observaram, tamparam a boca dos bueiros, e ali tem muita drenagem interna ali, que realmente as pessoas não viam, né? Então, a gente conseguiu restabelecer todas essas drenagens que tinha naquele balão, limpar os bueiros, hoje chove lá, realmente, rapidamente, está tudo sequinho. Mas a fluidez do trânsito está comprometida, o qual fica até sempre lá, o Detran lá... Eles até param uma parte do balão em determinado momento ali. Então, ou seja, poderia estar fazendo outro socorro, outra fiscalização, fica a vida inteira naquele ponto ali para melhorar a fluidez do trânsito. Coisa que é viável, a gente tem condições de fazer, já temos projeto pronto para resolver aqui, nós estávamos só esperando passar o período chuvoso, para a gente fazer um alargamento no balão, fazer as faixas livres para entrada e saída do Sobradinho 2. Então, ou seja, são inúmeras obras que a gente estava aí realmente já projetada. E, igual o Diego disse, nós que somos moradores de Sobradinho, amamos Sobradinho, e eu gostaria de deixar registrar para vocês aqui que eu não tinha conhecimento o tanto que nós temos pessoas nascidas em Sobradinho, que amam Sobradinho e não saem daqui de jeito nenhum. Então, ou seja, a gente percebe assim, que as pessoas amam morar em Sobradinho e realmente não querem sair de Sobradinho, mas reclamavam que Sobradinho não tinha isso, não tinha aquilo, e hoje essa esperança foi bem restabelecida. Então, a gente espera que esse projeto, né, Diego, que continue, né, que as pessoas prossigam isso, e eu, né, me coloco até à disposição sempre para continuar colaborando, porque eu assumi como administrador, aceitei esse convite do deputado João Cardoso e do governo do Distrito Federal, com meu foco número 1 era realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. É onde eu também estou beneficiado. É onde como cidadão também, como né? cidadão, Claro, todo o tempo. claro. Entendeu? Então, se a gente já começou a comentar de obras, imagina o tanto de estacionamento, tanto o Diego quanto eu consegui realizar aqui em Sobradinho. Quantos estacionamentos? Eu não sei para mim te falar quantos você fez, Paulo Isidoro. Mais de 10 nesse período. Iniciei mais uns 8 estacionamentos, que nesse período chuvoso a gente não consegue concluir a obra, mas a gente adianta, né, fazendo as interferências que tem, resolvendo as interferências, tirando meio fio, tirando uma vegetação, alguma outra coisa, deixando pronto para agora a próxima, quando passar esse período chuvoso, a gente vai entrar só finalizando. Baias de parada de ônibus. Então, você me perguntou, eu te respondi sobre as principais, que atingir mais pessoas, mas realmente são muitas, muitas outras obras que nós conseguimos desenvolver. Realmente, se eu for falar com você aqui tudo, nós vamos entrar para a noite adentro. Porque caixas de boca de lobo obstruída, nós destruímos mais de 300 bocas de lobo, e fora disso, porque Sobradinho, como é muito íngreme assim, a água desce muito veloz, passava direto nas bocas de lobo, causando muitos pontos assim de excesso de água sem necessidade, era só falta de fazer abertura naquela boca de lobo, e a gente conseguiu fazer também, e tudo isso com mão de obra própria dos nossos assessores e dos educandos. Então, isso que eu acho muito louvável. E aí, vamos lá, né, Diego? Vamos bater papo. Diegão, ele tá narrando quase gol a gol aí. Gol a gol, mas cada gol aí ele tá mandando bala. E pode ter certeza que ficou um monte de fora ainda. Ô, Diegão, mas você trocou um monte de placa lá também. Eu passei lá, o Zé Ramos estava separando umas placas, você emplacou aquilo tudo ali? Um dos projetos de Sobradinho 2 que também me alegra bastante
E aí é coisa de doido, né? Porque realmente eu fui chamado de doido. Foi a mudança no endereço do setor de mansões. Né? Que era Você fez alteração dos Nós endereços? fizemos em alteração. Por quê, cara? Cara, o setor de mansões, em termos de endereço, é um caos. É bagunçado. Você entra numa rua, é a QMS 1, a de cima é a QMS 28, a do lado é a QMS 15, a que está do lado é 23B. Não tem lógica aquilo ali. E aí? E aí, quando a gente chegou, era uma das reclamações que os moradores tinham, né? Então, é claro, uma coisa que atinge, mexe, né, com a vida mesmo das pessoas, você precisa consultar, ouvir as pessoas, né? E aí nós fizemos abaixo-assinado, fizemos reuniões, fizemos, né, audiência pública, foi feita audiência pública e todos, a grande maioria que comparecia a esses momentos eram favoráveis à mudança. E assim como o Paulinho falou, né, que muitas coisas ele já estava pronto e não concluiu, o endereçamento do setor de mansões, ele concluiu, ele terminou na semana que eu fui exonerado, né? Porque, para quem é do setor de mansões e estava me perguntando, me cobrando, e aí, eu posso usar o novo endereço? O que acontece? A SEDU começou a corrigir ponto a ponto do nosso projeto. E realmente foi vendo que havia algumas pontas soltas, né? Então, nós tivemos que corrigir em loco, endereço por endereço. E lá no setor de mansões é assim, ó, hoje você chega num local, Paulinho, o endereço lá é QMS 3, lote 5. Semana que vem você vai lá, o endereço é QMS 3, lote 5 e lote 5B. Lá porque o 5 foi virando... Já vai fragmentando. A fragmentação lá é frenética. Então, quando a SEDU puxava pelo sistema, eles falavam assim, mas onde vocês indicaram aqui para ser quadra 2, lote 2, aparece aqui 2 lotes. Aí lá vai a equipe da administração ir lá para verificar, já surgiu um outro lote aqui. Então agora é lote 2 e 2A. Ou 2 e 4, enfim. Vai brotando lá. Vai brotando. Então nós tivemos muito problema, mas agora a SEDU bateu o martelo, finalizou, né? Então o setor de mansões tem placamento novo, tem endereçamento novo. Nós iremos agora começar a trabalhar com as mudanças no Google, né? Quando você digitar para procurar, né? Nos geoportais da vida, nos aplicativos, você já encontrar um endereço novo. Que é uma das coisas que eu gostaria que a nova gestão continuasse, porque isso é muito importante, né, para o setor de mansões. O condomínio Vale das Acácias também ganhou placas novas de endereço, né, que a gente conseguiu colocar lá. Serra Azul, a mesma coisa. Serra Azul. Fora os recapeamentos. Nós tivemos em Sobradinho 2, 9 quilômetros de recapeamento. Nós recapeamos todas as vias principais do setor de mansões. Vila Rabelo, infelizmente, até a escola, mas já está programado o recapeamento da Vila Rabelo 2. A Avenida ali DF 150, né, a descida do Beija-Flor, o condomínio Beija-Flor ali também. E já estava programado mais 2 etapas, dois locais que a gente estava trabalhando junto com o governo. Só o pessoal tem que aproveitar. Que é um grande parceiro nosso, para recapear a Avenida das Palmeiras e a Avenida do Vale das Acácias também, que são 2 avenidas grandes dentro do setor de mansões. E também já tínhamos projeto para trabalhar no recapeamento da QMS 54, a QMS 55, que são vias onde passam transporte, onde tem transporte público, né? Bem, então a gente realmente tem muito trabalho para mostrar, sabe? Nós não temos, Paulo Isidoro, se realmente, como ele falou, se for deixar a gente falar aqui só de obra, de melhorias, a gente passa aqui... Vai ter que ter 3 podcasts, vai ter que ter 3, 4 horas só falando de obras, né? Então, e tem obras que são volumosas, que todo mundo vê, mas tem aquelas coisas pequenas, pontuais, que às vezes não parece não fazer diferença, mas faz muita diferença para a comunidade. Um exemplo são os contêineres que nós colocamos em Sobradinho 2. Quando nós chegamos em Sobradinho 2 era uma cidade que o lixo era jogado na rua mesmo, na avenida principal ali. Você entrava na cidade, você dava de cara com lixo jogado na rua. Porque o comércio não tinha container, não tinha onde colocar container. Então o pessoal pegava o lixo, que era produzido ali na sua loja, na sua lanchonete no domingo, e ele ia lá e botava na rua. Segunda-feira, a avenida principal da cidade estava um caos de lixo jogado no chão, cachorro rasgando. Nós instalamos vários containers na cidade.
melhorou, não está 100%, porque, infelizmente, a questão do lixo passa também por uma questão de educação do morador, né? As pessoas sabem que não tem coleta dia de domingo, mas vai lá, entope o contêiner. Quando chega na segunda-feira, o contêiner está abarrotado de lixo. Aí a coleta só é na segunda noite. Então, se você chegar em Sobradinho 2, terça a sábado, a cidade está limpa. Segunda-feira, infelizmente, ainda você vê sujeira, porque o morador ainda não entendeu isso. O lixo é de responsabilidade dele. O lixo que ele produz é dele. Não é responsabilidade minha, sua, é dele. Mas, enfim, isso aí é um assunto, né, que a gente pode falar depois. Mas temos contêineres, nós temos quadras de esporte, nós estamos agora fazendo a reforma do ginásio também, lá em Sobradinho 2. O ginásio Sobradinho 2 nunca foi reformado na vida, sabe? Mais de 20 anos, nunca passou por uma reforma. Na vida? Nunca foi reformado. Na vida? Nunca. E a gente estava reformando agora. Como eu falei, a travessia do Versalhes, o projeto de urbanização da Vila Basevi, que a gente está trabalhando nesse projeto já há 3 anos. Conseguimos destravar quase todas as dificuldades ambientais que impediam a urbanização da vila. O trabalho no Lago Oeste, implementação de contêineres também no Lago Oeste, apoio à área rural. Então, assim, a gente tem muito trabalho. Agora, uma coisa, Braulio, que eu acredito que realmente se destaca na nossa gestão, tanto aqui quanto lá em Sobradinho 2, aqui com o Paulo e com a gente, e que é uma coisa que eu sempre cobrei, sempre exigi, e aqui o Paulo fazia a mesma coisa, porque a gente conversava muito, e vocês perceberam aqui que muita coisa que o Paulo falou, né? Algumas coisas eu até lembrei ele, porque nossa gestão realmente tinha muita sintonia. Parceria. O Paulo sabia o que eu estava fazendo lá, eu sabia o que o Paulo estava fazendo aqui, a gente se ajudava, e não existe essa vaidade de que está fazendo lá e não aqui, não existe isso, porque é uma coisa só. Mas uma coisa que a gente comunga, a gente pensa muito em comum, nós, tanto eu quanto ele, quanto os, vamos dizer assim, os chefes, os topos, quem está no topo da pirâmide dentro da administração, nós temos por obrigação tratar bem os nossos servidores e tratar bem a comunidade. E, em troca, nós também exigimos que os nossos servidores tratem bem também a comunidade. Então, eu acho que um diferencial da gestão dele, da nossa, e espero que isso também continue, é o tratamento que a comunidade recebia quando procurava a administração. Tanto aqui em Sobradinho quanto em Sobradinho 2. A gente não deixava morador sair de lá sem ser atendido, não deixava o morador sair de lá mal atendido. Às vezes saía de lá com um não. Porque às vezes as pessoas iam lá pedir coisas que não dava pra gente fazer. Mas era um não bem atendido. Um não bem atendido. Eu quero que você derruba a janela do meu vizinho porque está me incomodando. Não, né? Não posso fazer. Muito bem atendido, mas não. por isso. Então, assim, a gente sempre priorizou muito nisso, sabe? E por que eu falo? Isso é o carro-chefe do serviço público, é atender o público. Olha, eu tô ouvindo agora do posto de saúde, lá em Sobradinho 2, na UBS. E eu não vou citar aqui aonde, nem porque eu não quero mencionar o servidor. Mas, poxa, que atendimento horrível. Você estava lá como usuário? Como usuário, eu fui levar minha filha. Ok. Eu fui levar minha filha está com uma... Minha filha, a gente suspeita que ela tem asma, e ela estava numa crise, e a gente levou lá, para ver se põe ela na regulação, para fazer um exame com um pneumologista. E, poxa, mas que atendimento desumano aquilo. Aquilo ali gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que a saúde não está bem, não está bem. A gente sabe que os serviços sociais, às vezes, não está bem, não está bem. Mas o servidor que está lá, por favor, atende bem a comunidade, pelo amor de Deus. Eu fiquei 40 minutos esperando uma médica para simplesmente dizer se não ia me atender. Aí você fica 40 minutos sem informação. Quando eu fui atrás, me falaram, é porque o sistema caiu. Poxa, mas não podia alguém, por obséquio desse local, desse recinto, ir lá fora e falar para todo mundo isso? Pessoal, olha, vocês me desculpem, o sistema caiu, vai atrasar o atendimento. Isso muda o ânimo da pessoa, sabe? O humor da pessoa. Então, muita gente, quando reclama da saúde, também está reclamando da falta de humanização que, às vezes, as pessoas, o servidor, às vezes, não tem. Eu entendo o servidor da saúde. Eu entendo ele reclamar que ele está sendo desvalorizado. Eu sou professor. Nós também somos valorizados. Ou melhor, nós não somos valorizados como a gente
acredita que merecia ser valorizado. O servidor da saúde também merecia ser mais valorizado. Mas isso não justifica ele não atender bem a comunidade. Isso não justifica. É melhor você, então, pegar e fazer outra coisa da vida. Agora, a comunidade não tem culpa disso. Então, eu falava muito isso para os servidores nossos. O pessoal, às vezes, vai no posto, não é bem atendido. Às vezes, vai ali na UPA, não é bem atendido. Vai no CRAS, não é bem atendido. Eu não aceito que isso aconteça aqui. Então, aqui não vamos fazer isso. Não vamos ser mais um local onde se reproduz esse mau atendimento à comunidade. Então, eu exigia muito isso. E eu sei que do Paulinho também tinha essa cobrança aqui, do servidor tratar bem a comunidade. A pessoa pode chegar lá gritando, mas trata bem. Não aceitar mal, desacato, é uma coisa. Mas tratar bem é fundamental. E eu acho que se a gente começar a mudar isso no serviço público, muita coisa já vai melhorar. Muita coisa. Sabe? Então, atendimento, ele é fundamental, cara. Ele é fundamental. Colocou muito bem, Diego. E as pessoas merecem. As pessoas merecem ser bem atendidas, entende? Ninguém vai na administração... Não, ninguém é exagero meu. Com exceção de uma ou outra peça rara, que vai na administração todo dia para passear, mas a maioria da população vai ali para pedir um serviço, porque está... Solicitar alguma coisa. Solicitar um serviço, é porque está precisando mesmo. Ninguém quer ir lá todo dia ver a cara do Paulinho, do Diego, não. Chega lá. Então, gente, respeite a demanda da pessoa, atenda bem, anote, e vamos fazer o possível para atender. É isso. Diego, você colocou muito bem. Eu creio assim, que o sucesso meu, na minha gestão que eu tive no Departamento de Estado de Rodagem, sempre trabalhava com as 150 pessoas lá, e aqui no Sobradinho, com as 80, eu acho que ela é muito voltada por esse lado, das pessoas confiar no gestor que está ali na frente, e a gente realmente cobrar, mas cobrar com educação, mas cobrar que as pessoas realmente dão um bom atendimento. É o que eu tive um feedback muito bom nessa administração, inclusive com a minha despedida, eu fiquei assim, saindo, né? Ficando até feliz com tanto apreço que o pessoal tiveram comigo. Mas eu gostaria de fazer só um comentário em cima do que você disse sobre a travessia do Versalhes. Pelo que você me convidou para ir lá no DR, para a gente tratar desse assunto, e o Geraldo Jacinto, que é o chefe do 2º Distrito Rodoviário, colocou para nós lá aquele dia, juntamente com o Jefferson, já está muito encaminhado, né? Você está deixando lá muito encaminhado, que teve a intervenção do Zé Humberto, com o Fauzi lá, um apoio muito grande. Emenda do deputado. Emenda do deputado. Quando você me convidou para ir lá no DR, né, por eu fazer parte da casa, que eu cheguei lá, eu saí daquele de lá muito feliz. Eu creio assim que está faltando o que agora para aquilo acontecer? Então, eu acho muito pouco, né? Só dar um prosseguimento. Paulinho, o que foi falado lá, você testemunha, você esteve lá também, né? É esperar o período de estiagem, né? A gente não tem como trabalhar ali com chuva, né? É uma região da lagoa, uma região muito né? Com muita água, né? Então, a gente vai ter que esperar a estiagem. E estava faltando pouquíssimos detalhes em relação à questão do bloquete, né? Que a gente estava... conseguindo aí, fazendo a gestão junto com a fábrica social, para a gente conseguir, porque o DR vai ali, vai fazer o serviço de tubulação e deixar a via compactada para a gente chegar depois e fazer o serviço de pavimentação com os bloquetes, né? Então, assim, tava tudo encaminhado, né? Tava tudo encaminhado. Agora é esperar que realmente quem deu continuidade, né, quem está dando continuidade ao serviço, toque, né, põe para frente. E eu digo que hoje na minha opinião, nesse ano de 2026, a principal obra para Sobradinho 2, né? Finalmente aquela obra ali, Travessia do Versalhes. E que o deputado João Cardoso já destinou ali 1 milhão no DR, né, para dar prosseguimento tanto no projeto. Ele colocou o dinheiro para fazer tanto o projeto quanto para executar a obra, né? E também, na época, ele conversou com o governador também tinha dado a ordem para executar a obra, o Zé Humberto também ajudou, interferiu. Então, já está tudo, tudo mastigado. Né? Tudo mastigado. Agora, a administração precisa fazer ainda uma gestão em relação à pavimentação, e eu acredito que quem nos sucedeu aí, quem me sucedeu em Sobradinho 2, que vai continuar. E eu digo que eu estou à disposição para ajudar também, né? Okay. Se o novo administrador precisar de alguma ajuda, de alguma informação,
né? Alguma informação nova que a equipe que a nossa equipe ainda está nas administrações, né? Se ele precisar de uma informação nova que a equipe já não tenha passado para ele, eu estou completamente à disposição, porque, como vocês falaram muito bem, eu, além de administrador de Sobradinho 2, eu sou morador da cidade, né? Então, vai atingir a mim também aquela obra. Vira e mexe, eu me pego passando por ali, né? Atravessando aquela ali, e realmente aquele lugar ali é muito ruim. Precisa de uma pavimentação para ontem, né? É curioso, porque essa era a pergunta que eu ia fazer, e vocês já se adiantaram aí, tá ótimo. Que eram os principais planos, né, que vocês tiveram, e que de repente com esse corte acabaram sendo frustrados, ou não diria frustrados, mas talvez eles ficam obscuros, você não sabe se vai acontecer, se não vai, né? Mas lá em Sobradinho 2 que tem essa trava, né? Lá em Sobradinho 2 tem mais coisa além da travessia, que a gente estava já trabalhando. Que tem muita coisa. Uma delas é a construção da UBS da Vila Rabelo, que a gente também fez todo o trâmite junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, enfim, né? Nova CAP. Então, a UBS da Vila Rabelo, que era o nosso carro-chefe para 2026. A gente espera que realmente a coisa ande. A Travessia do Versalhes, que eu já mencionei aqui. E finalizar o projeto da urbanização da Vila Basevi. Isso, coisas que nós queremos deixar prontos em 2026. E nós temos já vinha trabalhando para deixar para 27, para o ano que vem, para que fosse iniciado algumas outras obras, como o nosso CCI lá de Sobradinho 2 também, nosso Centro Olímpico de Sobradinho 2, que nós fizemos o projeto junto, tem um projeto nosso junto com a Secretaria de Esporte, para Sobradinho 2 finalmente ganhar sua Vila Olímpica, seu Centro Olímpico. Ainda tem alguns quilômetros importantes de recapeamento de calçada. Sobradinho 2 é uma cidade muito ruim de acessibilidade, ela é péssima. Então, a gente estava com um projeto para tentar, esse ano, fazer mais uns 2 quilômetros de calçada nova, com acessibilidade, principalmente na região central da cidade, região do comércio. Fazer calçada aquela calçada que aguenta subir carro, como é que é o nome que fala? Concreto armado. Concreto armado, né? Com tela, né? Que eles falam. Tela. A gente tinha projeto de fazer calçada com tela e concreto armado para subir carro, veículo, para não quebrar. Enfim, a gente tinha alguns projetos, alguns para executar esse ano. Travessia do Versalhes, a UBS da Vila Rabelo era uma delas. Era para sair até dezembro? Até dezembro. O recapeamento da Vila Rabelo 2 até dezembro. O recapeamento da Avenida do Serra Azul, das Palmeiras também, até dezembro. E para 27 a gente já ia deixar tudo pronto, tudo bonitinho ali, amarradinho, o Centro Olímpico e o CCI, que são outras obras que a gente julga muito importantes para a cidade. Você tem alguma coisa no 1 parecido com essa do Diego, ou Paulo? Que é aquela história do tipo, pô, cara, vou fazer aí... Olha, Braulio, tocou o sinal, acabou. Isso aí até me deu uma tristezazinha, sabe? Porque nós lutamos tanto para conseguir ata, né, conseguimos licitar reforma todos os nossos próprios de Sobradinho. Então, hoje nós temos empresa, já temos ata para a Dirob, que era muito jogada lá, uns galpões lá que lá realmente... Lá da CLU, né? Era próximo CLU. Sim. Nós estamos com obra no CCI em andamento, estamos com obra no ginásio em andamento, nós estamos também com ata de tudo resolvido para a administração, melhorar a parte elétrica da administração. Estamos com obra já licitada para concluir o melhoramento no telhado da nossa biblioteca. Estamos com obra já tudo pronto para... prontinho, é só dar início na revitalizar o nosso Ribeirão. Ali é um local muito bonito. Esse aqui embaixo. É isso, que toda a vida foi também meio esquecido, naquela parte ali ali próximo àquela APA, né? É uma área muito bonita. Nós conseguimos fazer um fechamento, que está a cerca tudo caída, né? Então a gente visitamos lá a pedido, né, do Moura, do professor Raimundo, achamos muito interessante, do Edson, e muitos outros que preocupam muito com essa área ambiental na nossa cidade. Então, nós visitamos lá, sensibilizamos, conseguimos a ata, está tudo prontinho para dar início na revitalização, arrumar cristelhado, pintura, jardim, portões
e a água da Caesp lá, que está muito antiga, num local assim que não está próprio, o relógio de água. Então, assim, fazer uma adequação, estava tudo pronto lá para isso ser com a ata pronta, só para dar prosseguimento. Espero muito que isso, que as pessoas que estão assumindo, né, com o nosso novo administrador aí, que é o doutor Eufrásio e sua equipe, que dá continuidade nisso. Que Claro. o muito difícil, eu acho que é uma das únicas administrações que conseguiu fazer uma ata própria, não é isso, Diego? Acho que era único. Então, ou seja, eu quero que dê muita continuidade nisso, além de que nós também, né, tivemos aí um novo gerente de cultura, esporte e lazer, que é o grande conhecido da cidade aí com o Beto, né, Diego? Beto, professor, aposentado. Beto esteve aqui no podcast. Aqui. Então, o que acontece? Ele fez um pedido para mim e a gente já estava trabalhando e já estava bem andado, já tinha levado isso para o deputado, para o nosso secretário de governo, e já tinha aprovado para a gente prosseguir, já estava com andamento bem adiantado, do Casa da Cultura em Sobradinho. Sim, ele falou isso comigo. Casa da Cultura em Sobradinho. Então eu falei com ele, olha, Beto, pode ter certeza que isso aí vai ter prosseguimento. E não vão ficar só, aqui não tem. Eu até puxei a orelha de alguns que falavam comigo, nossa, todo lugar tem, aqui não tem. Eu falei, por que aqui não tem? Então, ou seja, nós já íamos ter, dentro de breve, uma placa em um ponto dizendo futura Casa da Cultura de Sobradinho. Então, isso é uma das coisas que a gente estava, assim, otimista para isso acontecer, para a gente fazer o lançamento, que aí realmente nós fomos aí travados, né? Mas esperamos, né, que isso aí a gente também... Eu fiz, no caso, uma passagem lá para o doutor Eufrásio, né, passando tudo isso, e as obras inacabadas, né? Por exemplo, nós temos aqui o famoso Colégio Militar, que nós fizemos já a entrada e saída, fizemos o estacionamento, mas está faltando colocar meio-fios e calçada ligando a parada de ônibus até o colégio. Ou do outro lado, os alunos não têm parada de ônibus. Período chuvoso, travessa. Já tinha também conseguido a presença da CEMOB, já tinha autorizado, já estava com as paradas já em uma boa visão lá no Departamento de Rodagem, que nós já íamos fazer essas adequações. Então, também baias de parada de ônibus que a gente não concluiu, que já tem várias baias. Então, ou seja, a gente realmente lamenta muito, né, essa saída nesse susto aí, né, Diego? Porque a gente que é da cidade, a gente sente assim, né, precisamos agora, dependemos muito do novo gestor para dar prosseguimento. Era uma coisa que já estava embalado, né, a gente lamenta. Mas é isso, como o Diego disse, política é isso. Mas a gente gostaria muito aí que isso fosse tocado para frente, esse trabalho, entendeu? Mas, Paulo, aqui, pelo que a gente observou, né, durante esse tempo que você esteve lá, como você tem 40 anos de DR, né? 41 anos de DR. 41 anos de DR, quer dizer, o DR também foi uma mão na roda aqui, ajudou muito a administração, assim, né? Foi bem legal, assim, poxa vida, passou tudo por lá e você também, né, com essa experiência toda, né? Até que ponto o DR tem um papel fundamental dentro do seu processo administrativo, né? E até que ponto o DR pode continuar nessa nova gestão também contribuindo da mesma forma. Como é que você enxerga isso, Paulo? Braulio, falando do Departamento de Estado de Rodagem, o Diego já colocou muito bem, o Departamento de Estado de Rodagem, eu sou apaixonado por DR, portanto aposentei com 38 anos de DR e trabalhei mais 3 após aposentado, convidado pelo convite do nosso grande amigo, presidente do Departamento de Estado de Rodagem, Fausto Nakifu, Cristiano e todos os chefias do DR, que me informaram, porque eu entrei no DR com 18 anos, então saí com 59 e fui formado no Departamento de Estrada de Rodagem, com essa experiência em obra e tudo. E o que o DR hoje é no Distrito Federal? Um órgão de muita referência. Porque o DR, não só aqui em Sobradinho, como Sobradinho 2, Fercal, Planaltina, você está vendo que ele está presente em tudo. Então, eu sou suspeito em dizer, porque eu sou filho do Departamento de Estrada de Rodagem, né? Eu entrei no DR, o DR tinha 20 anos, e hoje o DR já tem 60 e tantos anos já. Então, o Departamento de Estrada de Rodagem, hoje, em Brasília, modesta parte, né, porque eu faço parte do quadro, né, que lá é estatutário, eu diria que é um principal órgão, com muito bem administrado sempre, com muitos profissionais, muito preparado, que realmente tem dado essa resposta dentro da
honestidade, princípios técnicos. Então, foi muito bom fazer parte do Departamento de Estrada de Rodagem por esses 41 anos. E para a cidade, o DR não só, né, para as DF, que é a responsabilidade do Departamento de Estrada de Rodagem, como para as vias internas, o DR está aberto para estar atendendo todas as cidades. Então, assim, Independente do administrador. independente do administrador, eu atendia 13 administrações no DR, mais de 30 anos, nos últimos 30 anos, 13 administrações. Então, ou seja, eu atuava em todas as administrações, sem distinção. Então, o DR ajudou muito aqui em Sobradinho, na parte de... Primeiro, os 2 quilômetros que foi feito, da 1 à quadra 8, o Departamento de Rodagem fez, lógico, com a emenda do nosso deputado João Cardoso, mas o DR chega e faz mesmo. Então deixa com qualidade. Essas sinalizações que o DR fez, falando de sinalização, até lembrei, que Lembrou. já estava prometido. Mais um gol aí, Diego. Já estava prometido aqui para nós, aqui, o Detran e DR, né, entrar assim que passasse o período chuvoso, revitalizar todas as faixas de pedestre, todas as ondulações e também as vias que estão sendo revitalizadas. Então já estava tudo nessa programação também. A gente espera que o novo administrador dá sequência, né? Dá sequência, né? Com onde for, é o que a gente tem que fazer como administrador, né? Se é a DR, se é a Detran, se é fazer uma licitação também por parte da administração, porque Sobradinho precisa disso. Então, como a gente revitalizou agora, a gente faz uma sinalização provisória, porque o asfalto novo, então quando você pinta ele realmente chupa a tinta e fica assim realmente aquela sinalização apagada. Então quando ele esfria, sela, que os pneus lisa, que é a hora de fazer a sinalização realmente definitiva. Então isso aí a gente ficou devendo também, a gente espera que o novo administrador dá prosseguimento. E além disso, outros projetos que já está no Detran. Eu creio que deve já estar aprovado, que já faz quase um ano que eu coloquei lá, eu sempre cobrava, está em andamento. É igual ali próximo Potiguar, aquela entrada da quadra 2, você vê que as pessoas param de qualquer forma ali, é obrigado a parar, é obrigado a adentrar na via, sem nenhuma sinalização. Né? Então, ou seja, a gente espera que isso aí dá prosseguimento também. E DR, sou suspeito a falar do DR, porque realmente... Orgulho muito de falar que trabalhei no DR há 41 anos e hoje o DR, quando eu assumi, era assim, tinha um conhecimento, o pessoal não sabia que era DR, falava DNR, né? Hoje o Departamento de Estrada de Rodagem tem o nome que tem em Brasília, muito merecido. É isso aí, sua casa, né? Minha casa. Sua casa. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Mas vem cá, você falou no dia 13 de janeiro que se você fosse sair possivelmente saísse da administração, porque a gente sabe que esses cargos, né, são cíclicos, né? No dia 13 de janeiro você falou que não votaria para o DR. Mantenha. Você falou que queria... Tá no recorte do podcast lá do Só de Passagem no Instagram, né? Você falou que queria plantar umas plantinhas, ficar à toa um pouquinho. Tá mantido do dia 13 para cá? Como é que já tá bom de asfalto, né, Paulinho? Vamos cuidar da terra agora. Como é que tá isso aí, Vala? Plantar umas mudas aí, uns IP. Realmente eu falei que realmente saindo da administração que queria descansar um pouco, realmente naquele momento descansar um ano, dar uma passeada e tal. Sou muito cobrado pela família, então as 3 netinhas que eu tenho, né, então realmente me cobra muito. Gostaria de aproveitar também para agradecer o apoio de toda a minha família, né, nesse período de 1 ano, 2 meses aí, que me deram todo o apoio, né, nas horas mais difíceis, que nesse período a gente não tem só flores, não é isso, Diego? Muitos momentos a gente tem uns puxão de orelha aí da família também, que queria que a gente tivesse às vezes num evento, alguma hora, até dando um apoio no salão. Garra, né? Garra. E a gente acaba não tendo como chegar. Gostaria de agradecer toda a minha família, minha esposa Dagui, meus filhos, Maurílio, Paulo, Júnior, né, todas minhas netas, Nora, Genro. Então, ou seja, gostaria de agradecer a todos. E o que acontece? Sobre o Departamento de Estrada de Rodagem, a minha intenção realmente é dar uma descansada mesmo, né? Dar uma descansada no período de 1 ano aí. Tá mantido, Diego. Tá mantido. Tá aí. Agora, assim, como eu saí agora recentemente, né, como administrador, eu não sei se você já sabe, acho que o Diego já sabe, o João Cardoso, pelo trabalho prestado, pelo reconhecimento da comunidade, ele
já me nomeou no gabinete, para que a gente continuar trabalhando para a comunidade de Sobradinho através do gabinete. Né? Novidade. Então, eu já estou nomeado lá no gabinete de João Cardoso para continuar fazendo o trabalho, não como administrador, mas está trabalhando para a comunidade, levando a ele as solicitações da comunidade, cobrando dele também, ou tentando cobrar de alguns órgãos para ajudar. Com o conhecimento que eu tenho com todos os órgãos, ele achou por bem me manter neste grupo, para a gente estar buscando, juntamente ao CLU, que pensa CLU, que me deu todo o apoio, Joe, Maria e todos os demais, Detran, né, através de todos os amigos do Detran, Nova Cap, 100% apoio total e, consequentemente, o Departamento de Estado de Rodagem. Mas, no início, eu conversei com toda a família e aceitei ficar com o João Cardoso. Mas, assim, eu gostaria de dizer... Por isso que ele está de laranjado hoje. Tô de laranja aqui. Então tá aqui, laranjinha. Já estou o João assim, é um craque mesmo para montar time, né, rapaz? Ele sabe trazer os fera pro lado dele. Aquele João, Mas, assim, eu gostaria de finalizar agradecendo a todo o governo pelo apoio que me deram nesse período de 1 ano, 2 meses, né? Então, além dos órgãos que eu já citei, também não podemos esquecer que tanto a vice-governadora, o governador, com o Zé Humberto, o secretário de obra, o subsecretário, o Walter Casimiro, o Edinaldo, né, e todos os amigos da Secretaria de Obra, também da SEAGRE, CEMOB. Então, ou seja, toda a secretaria do governo me apoiou muito nesse período. Eu gostaria de agradecer a todos. Porque sem esse apoio, não rola, ninguém consegue. Não rola, não adianta, não. É toda hora que você tem uma árvore caída na pista, você já pega o telefone e liga para um órgão. Se você não te atender, não tem jeito. Se é um buraco, você liga para outro. Então, a administração ela depende muito dessa amizade, dessa porta aberta nos órgãos públicos, na secretaria, para a gente conseguir realmente trazer esse benefício para mais próximo da comunidade. Então, acho que isso é uma das coisas que eu tive muita facilidade perante a minha amizade, que foi formada nesses 41 anos aí de Departamento de Estado de Rodagem. Departamento de Estado. Ô, Diego, aqui. O Paulo falou que 41 anos, né, de DR, traz aí essa coisa, essa rodagem toda, né, para a administração. A gente sabe que todo professor é um líder, né? Em uma sala de aula ele tem 45 cabeças pelo menos na frente dele ali, jovens, né, até, ou então de faculdade, não importa, que ele é o líder lá dentro. Como é que é e foi administrar 60 mil alunos como administrador da cidade de Sobradinho 2? 60 mil ou 100 mil? Tá com 100 já? Sobradinho 2 tem 100 mil habitantes. Se você pegar a área rural, né? Ah, tem aquela outra. Tá. Lago Oeste, enfim, né? Cidade grande. Rapaz, Braulio, liderar uma cidade é isso que o Paulinho acabou de falar, né? O administrador, o nosso trabalho, na verdade, é receber a demanda da comunidade, ou antes de receber, até antecipar ali os problemas, né? Porque a gente anda na cidade, a gente mora, a gente está vendo, e fazer esse elo, né? essa política, vamos dizer assim, com os órgãos. Então, o Paulo já citou aqui um monte, mas, olha, uma das empresas que a gente fazia gestão constantemente, sempre nos ajudava, SEB e PENS. Né? Você apagou um poste, a avenida inteira está apagada, SEB. Então, assim, a liderança de um administrador, primeiro é com a sua equipe. É a primeira coisa que eu falo. Você tem que ter uma boa equipe e você tem que cultivar essa boa equipe. Você tem que cuidar dessa equipe. Porque é essa equipe, no fundo, que faz o trabalho. O Paulo Isidoro, ele é diferente. Ele tem um quê diferente. Ele é um currículo à parte. Ele é um cara que tem já uma rodagem, né? Parafraseando o DR. Ele tem uma rodagem. Tem uma rodagem, um cara que tem 41 anos. E o Paulo Isidoro, quando ele esteve no DR, já no DR ele já fazia essa ponte com outros órgãos. Porque o DR não trabalha só. O DR vai fazer uma obra ali, ele tem que ter apoio da Nova Cap, da Secretaria de Obras, da própria administração, da Neoenergia que precisa, às vezes, tirar um poste aqui. Tem que rodar. Tem que rodar. Então, esse trabalho de fazer gestão com outros entes, com outros órgãos,
O DR já faz, o Paulo já fazia isso. Então, o Paulo já trouxe isso no currículo dele. E, diferentemente dele, eu tive que aprender, eu tive que entender isso. Mas, na prática, a gente vai ver que quem faz isso no dia a dia mesmo, como eu disse, com exceção do Paulo Isidoro, é a equipe. É porque o Paulo Isidoro é o administrador que tem esse contato. Mas, em geral, os administradores não têm contato com todo mundo do governo. A gente tem contato, claro, nós temos contato. Mas nós não temos o contato, por exemplo, com, às vezes, um rapaz lá da Nova Cap, que é o cara que vai mandar um caminhão para te ajudar numa... Um cara que é peça-chave no processo. E quem tem esse contato? Lá no meu caso, o meu coordenador de obra e licenciamento, o Colom. Ele tem que ter. Por isso que eu estou te falando, você tem que ter uma boa equipe. Porque o meu código, que é o José Ramos, é ele que faz o elo com o Sebrae, é ele que faz o elo com a Secretaria de Desenvolvimento, com a Secretaria de Cultura. Então, assim, o Paulo Isidoro não conhece todo mundo dentro da Secretaria de Cultura. Não. Ele conhece o secretário, não é o Cláudio. Ele não conhece todo mundo lá dentro, ele não conhece o cara técnico, que às vezes vai resolver a demanda da Casa de Cultura em Sobradinho. Quem tem que saber? O gerente de cultura da administração, do qual ele é o administrador. Então, primeira coisa que você tem que liderar é a sua equipe. A sua equipe ela é fundamental. Então, às vezes eu recebi uma demanda, ia lá na minha equipe de obra, pessoal, estão me cobrando aqui isso, isso e isso. Não, chefe, a gente já ligou lá na Nova Cap, já falou com o fulano, já falou com o Beltrano, com o Ciclano, já está ok. Ponto final. Ou seja, já está resolvido. Mas você tem que ter essa equipe afinada contigo. Essa equipe tem que estar azeitada com você. Então, liderar, a primeira coisa que você tem que fazer, você não tem que pensar nos 100 mil moradores, tem que pensar na sua equipe ali, no meu caso, nos 40 que estavam ali, 50, né? E são esses 50 do qual eu aproveito o espaço para agradecer imensamente, porque eu confesso que eu trabalhei com os melhores, né? Paulo Isidoro também teve essa mesma bênção na vida dele, de ter trabalhado com os melhores aqui também. E realmente, liderar uma cidade de 100 mil pessoas, com uma equipe de 50 servidores dedicados, exemplares, como eu tinha ali em Sobradinho 2, é muito fácil, irmão. É muito fácil. Assim como na escola, se você trabalhar dentro de uma sala de aula, quando você tem um diretor, uma vice-diretora que te dá todo o suporte, um coordenador, um supervisor que te dá todo o suporte. Então, quando você tem esse suporte, fica mais fácil trabalhar. O trabalho fica menos cansativo, menos pesado e você tem resultado, né? Você tem retorno. Então, eu realmente, Braulio, eu sou um homem muito abençoado, porque de certa forma, foi fácil, um pouco, liderar, né, essa missão aí, porque eu trabalhava com gente muito competente, com gente muito dedicada. Marco Aurélio, meu chefe de gabinete, José Ramos, Lorena, Adriana, você não precisa nem falar, né? Perfeito. Adriana, seu Ayrton lá atrás, enfim, tanta gente, Bruno, Brenda, se eu fosse citar aqui todos, né, eu vou acabar esquecendo algum, não vou fazer. Dar um exemplo? Tem vários. E aí, para complementar, né, Braulio, há um ano e pouco atrás me chega esse cidadão aqui. Aí, meu amigo, eu estava do lado do mestre, né? Paulo Isidoro, ele tem um olhar de águia para a questão de obras. É óbvio que nenhum de nós somos seres humanos, nenhum ser humano é perfeito. Vai. Então, o Paulo Isidoro, uma vez ele falou, Diego, nessa questão de cultura aqui, me dá uma ajuda, que eu não conheço muito bem, não. Mas o que esse cidadão entende, você joga esse cidadão numa via, ele olha para a via e ele fala... a água está caindo para o lado errado. Ali tá entupido. Pode olhar lá que está entupido. Um dia esse homem mandou a equipe dele cavar um buraco, não sei aonde, um negócio lá. Pode abrir que está errado. Aí o chefe, não, abre. O povo falou lá, abriu. Eu não lembro o que era, não. Ele sabe melhor disso. O homem tem um olho de águia, mas você vai discutir com um cara... Você vai discutir com um cara que tem 41 anos de departamento de estrada de rodagem. Na verdade, você não discute, você absorve. Então, assim, eu fui muito abençoado mais ainda, né, por dividir essa tarefa junto com o Paulo Isidoro. Cara, quantas vezes eu liguei para o Paulo Isidoro, quantas vezes eu pedia para ligar, né, porque às vezes eu estava na correria, falava, dá uma ligadinha para o Paulinho, Marco, que é o chefe de gabinete, né? Marco, dá uma ligadinha para o Paulinho, pergunta para o Paulinho o que ele faria nessa situação. Uma vez, na época, a gente foi ver um negócio de um buraco lá em Sobradinho 2, lá da erosão. Falei, cara, liga para um, liga para outro ali. Eu falei, ué, peraí. Vamos ligar para o Paulinho. O Paulo Isidoro tá aqui, cara, do nosso lado, é do nosso time. Poxa, eu tô com camisa 10 aqui, por que eu vou ficar atrás? Não, camisa 10 joga aqui. Aí eu liguei, Paulo, na boa vontade, vamos lá, Caboclo, vamos ver. E aí ele
Aí chega lá, meu amigo, eu viro um estagiário perto dele. Desenrolava rapidinho ele. Eu viro um estagiário, eu solto a fera lá e falo, eu só vou atrás, anotando, pra aprender. Ô, Diego. Porque o homem manja muito. Olha, gente, não é por nada não é rasgação de seda não. Mas o Paulo Isidoro, ele é o homem certo no lugar certo. Esse homem, ele passou 41 anos de incubação dentro do DR para ser administrador. Porque esse homem está pronto para ser administrador. Hoje, se você olhar o que eu imagino de um administrador de uma cidade, o desenho é o Paulo Isidoro. Mas é verdade, Paulo muito Isidoro. obrigado. Mas é verdade. Muito obrigado. Mas é verdade. O Paulo Isidoro, ele junta competência, ou seja, ele tem conhecimento técnico, com humildade, com um cara que trata bem a comunidade. Porque, assim, administradores com conhecimentos técnicos de governo, disso, daquilo, de lei, nós já tivemos vários. Mas aí o cara não trata bem a comunidade, não trata bem a equipe. Ou seja, não vale, irmão. Não vale você ter um currículo invejável técnico se lá com a Dona Maria, lá no dia a dia, você não dá nem um bom dia para ela, você não sabe conversar com a Dona Maria. Então o Paulo Isidoro, ele junta essas características que eu vislumbro como um bom administrador. Sabe? Um cara que tem experiência, um cara que tem network. Né? Então, assim, se ele vai resolver um problema que a administração é limitada, mas o Paulo Isidoro tem um contato com a Nova Cap, com o DR. Eu até brincava, às vezes falava pro pessoal do DR, falei, ei, gente, eu vou mandar o GPS Sobradinho 2 para vocês não acham Sobradinho 2 mais? Só vai lá no Sobradinho. Mas assim, e outra, uma vez eu falei isso para ele, eu falo publicamente aqui agora. O Paulo Isidoro é o exemplo claro de que a gente só colhe o que a gente planta, irmão. Não adianta. Eu sou criado na roça. O meu avô, quando chegava lá para fazer a horta, ele jogava a semente de cebolinha e ali ia nascer cebolinha, bicho. Não tinha como nascer abóbora ali. A semente de cebolinha, você vai plantar, você vai colher cebolinha. Você vai jogar uma semente de abóbora, você vai colher abóbora, irmão. Então a vida, você acaba colhendo o que você planta. O Paulo Isidoro, hoje, ele só colhe o que ele plantou nos 41 anos de DR. 41 anos de dedicação a Brasília, aos moradores, aos amigos dos órgãos. Então, quando esse homem pegava o telefone e ligava para um diretor da Nova Cap, o cara, ele mesmo que ele quisesse falar não, eu tenho certeza que passava um flashback na cabeça dele e falava, pô, é o Paulo Isidoro que tá pedindo. É aquele cara que lá, não sei, em 1900 e bolinha, em 2000 não sei quanto, ajudou a gente, fez isso, me salvou aqui, me salvou ali. O Paulo Isidoro salvou a gente aqui em Sobradinho 2 anos de ser administrador. Inclusive, eu fui procurar umas fotos antigas lá no início da nossa gestão e eu vi foto com o Paulo Isidoro quando ele ainda nem era administrador. Então, assim, a verdade é que muita gente deve gratidão ao Paulo Isidoro. Então, a gestão dele, irmão, o sucesso da gestão dele em Sobradinho passa por isso também. É óbvio que nós temos um deputado que realmente nos ajuda muito. O João é um cara parceiro, o João é um cara que se precisar de botar emenda, ele coloca. Se precisar de fazer a ponte, ele faz. Mas nem o João, viu, João? Sei que me respeite, me desculpe, mas nem o João tem as pessoas carregam essa gratidão como carregam pelo Paulo Isidoro. Então, a verdade é essa. Não estou aqui bajulando, estou dizendo a verdade que eu vi, eu vivi. Sobradinho ganhou o que ganhou porque tinha esse cidadão chamado Paulo Isidoro à frente da cidade em um ano. O que as coisas seriam realmente travadas até para mim, para o outro colega lá, para o Fernando, para não sei o quê, para o Paulo Isidoro, ele é destravado. E não é porque ele era mais bonito, porque ele é melhor, porque ele é isso, porque ele é aquilo. É porque o cara fez, amigo. Ele fez ao longo dos anos, e com muita honestidade, com muita boa vontade, ele fez por essa cidade. Agora, só calhou do universo voltar para ele e falar assim, ó, se você era o cara que ajudava, agora você é o cara que vai ser ajudado por todo mundo. Tá vendo como é bonito a gente plantar, velho, o bem? A gente vai colher o bem, irmão. Amém. Nós vamos colher o bem. Amém. E isso aqui, e aí eu vou encerrar meu momento de rasgação de seda, mas é verdade. Tá rasgando direitinho. Tá bonito. Mas aí eu só encerro dizendo uma coisa. Lágrimas aqui. Mas eu só digo uma coisa. Quem realmente, infelizmente, nas questões políticas, né? Eu não quero entrar nesse mérito, mas o João teve os motivos dele, o governador tem também os motivos dele legítimos, né? De mudar, de fazer as mudanças. Mas a única coisa, eu só lamento realmente nessa história toda
é pela cidade. Eu também. Sabe? É pela cidade. Também amo. Porque querendo ou não, eu gosto muito do Eufrásio. O Eufrásio é um cara bacana, mas querendo ou não, o Eufrásio vai começar um trabalho do zero. Sabe? Até engrenar, até pegar, até a equipe... Antes de eleição, tudo Antes de eleição, as coisas param. E, cara, Sobradinho não. Sobradinho já era um carro que vinha na sexta marcha, na reta, Tava sabe? lindo ali. Carro de Fórmula 1 na reta, bonitinho, já tudo rodando, perfeito, sabe? Fazendo o melhor tempo ali o tempo todo. E aí você, poxa, chama o carro pro box, encosta aí e fala, para. Tira o DR da pista. Então assim, é ruim, sabe? Pra cidade é ruim. Então, tudo que o Paulo falou aqui de projetos que eles estavam fazendo, que eles iam fazer... E assim, agora, se tem uma coisa que eu peço para quem for o próximo governador ou governadora, eu espero que seja uma governadora próxima, pensa com carinho, sabe? Pensa com carinho com o Sobradinho, traga Paulo Isidoro de volta, põe Paulo Isidoro de novo para administrar essa cidade. Essa cidade precisa de pelo menos uns 2 anos, 3 anos de Paulo Isidoro. 1 ano é muito pouco. Você imagina o que não ia acontecer? Vai acontecer muita coisa boa, eu tenho certeza disso. Esse cidadão trabalha demais, é um homem sério, competente. Paulo. E que bom que o João fez essa escolha certa, né? De trazer uma pessoa certa para o lugar certo. Sobradinho, realmente, quando ele falou no começo aqui do podcast, realmente a esperança, a expectativa, né, da população de Sobradinho estava lá no pé, sabe? E aí, você abriu o Instagram da administração e vê o Paulo Isidoro gravar um vídeo de despedida, e lá no vídeo de despedida dele você tem 500 comentários, 498 são elogios, são parabenizando. Isso não é comum, irmão. Isso não é comum. É bizarro. Isso não é comum. Né? Em geral, a comunidade tende a criticar mais, a falar mais, a reclamar. Abre lá, se estão duvidando, abre lá o Instagram, vai lá na postagem que ele agradece e faz a despedida da comunidade, vocês vão ver o que eu estou falando. Isso é o sinal do trabalho dele, né? E o trabalho dele é fruto disso, do que ele construiu ao longo dos 41 anos de DR. É isso. Então, eu sou muito lisonjeado de ter realmente trabalhado lado a lado com o Paulo. Agradeço muito aqui o Fernando também da Fercal. O Fernando foi um parceiraço, sabe? Um professor, aprendi muita coisa com o Fernando. E é isso, irmão. Eu sou um neófito no meio, sabe, brother? Eu tô aprendendo, tô chegando agora. Eu tô pegando as coisas ainda devagarzinho. E aí, meu amigo, eu não sou besta nem nada. Eu quero estar perto dos melhores, né? Com certeza. Então, é a gente que aprende com os melhores. Então, assim, aprendendo comunicação com os melhores, está aqui o Braulio, aprendendo música boa com o melhor, que é o Braulio. E na gestão aqui de governo, trabalho aqui, ó, o professor, o mestre aqui. Maravilhoso. Diego. Resumindo essa história, eu acho que você falou que o Paulo Isidoro veio do DR, né, e tal, você falou, deu ênfase a isso, falou que ele é uma águia. Paulo é uma águia. Ele pode ser uma águia que foi chocada no ninho de João de Barro. Opa! Você aprendeu a construir ali. Ué. Não é não? Não, e a história desse cidadão é sensacional. A história de vida do Paulo. O Paulo é um guerreiro, um cara vitorioso, um cara assim... Você vê hoje ele falando dos 3 filhos, dos netos, mas... Poxa, desculpas, tá, Paulo, entrar assim, mas... Pô, o cara perdeu um filho, uma filha, né? Uma filha. O cara perdeu uma Paulo, filha. Hoje eu sou pai de 2, assim... Nossa. Hoje eu sei que não tem nada pior do que você perder uma filha, né? Realmente. Então, assim, já começou na infância dele, né? Da criação dele, muita dificuldade. Também. Consulte o nosso primeiro podcast, vai conhecer a história de Paulo. Ele conta a história dele. Cara, e sabe o que é o mais interessante no Paulo Isidoro? Eu lembro, só para finalizar mesmo, agora de verdade, primeira vez que o Paulo Isidoro, que o governo veio em Sobradinho, Paulo Isidoro me liga. Me ligou umas 2 vezes. Diego, rapaz, acabou, o que eu tenho que falar, moço? Eu não sei o que falar lá e eu não tô... Eu falei, meu irmão, você tem que falar o que tá acontecendo, é verdade e tal. E aí aí uma hora ele me ligou uma vez, depois ele me ligou, acho que eu tava perto do Marco do Zé Ramos. Aí eu desliguei o telefone, aí o pessoal, quem era? Eu falei, não, era o Paulinho, perguntando o que falar e tal. Aí eu falei, aí o Paulo é um cara bom, né, chefe? Falou, cara, o Paulo é um cara bom, mas eu me surpreendo com algumas coisas na vida. Um cara como o Paulo Isidoro, bicho, me ligando para perguntar isso. Sabe? Os papéis invertendo, cara. Bizarro, assim, né? Você imagina o mestre ligando pro aluno e perguntando... Não dá, cara, não dá para entender, não. Não dá para entender, não. E aí eu falava... Não, mas isso era legal. E aí eu destaquei, eu falei, cara, pra você ver a humildade do cara, né? O cara tem todo conhecimento de governo, o cara já teve em vários eventos... Só que realmente, nesse momento, naquele momento,
eu era um antigão e ele era um novato, né? Eu já tinha 2 anos de administração e ele estava chegando. E ele teve a humildade de chegar e perguntar o que era. Eu falei, a minha resposta para ele foi, sei lá. Qual que você quiser. Se em 2 anos eu não aprendi em 2 anos, eu vou te ensinar o quê? Não, fala lá. Mas assim, mas você vê que bacana, o cara poderia chegar com toda a pompa, cara. Como acontece com muitos, inclusive, Tem viu, irmão? cara cheio de marra aí. Tem colegas administradores nossos que o cara é nomeado. O cara é nomeado hoje, meu irmão, mas ele já sabe tudo o que ele tem que fazer. Já tá dando showzinho. O paletó dele já tá pronto, já. Cara, e o que eu dei muito certo com o Paulo é isso, sabe? Porque assim, a gente é do povo, a gente é rasgado, a gente fala do que tem que falar ali, a gente é muito honesto, a gente não tem barreira, sabe? Não tem esse negócio. O Paulo Isidoro, se tiver que pegar o carro para o carro que a gente tinha de administrador, né? Se ele tivesse que pegar o carro para ir ver uma obra sozinho, ele ia. Não tem essa vaidade, eu só saio se meu motorista estiver aqui comigo, não sei o quê. Não tem isso, cara. Pelo amor de Deus, nós somos servidor do Estado, a gente está aqui para trabalhar pelo povo. Que bobeira disso de, não me toque, não trisque em mim, não me encosta, não, eu sou o prefeito, eu sou... Cara, nada disso. Nada disso, sabe? Eu vim para cá de Uber, irmão, desci ali, subi na pé. O Paulo encostou ali, que carro é aquele ali, Paulo? É um Celta. É um Celta? Celta. Cara, veio de Celta. De Celta. Celtinha. Meu irmão, ele tem essas vaidades, não tem essas bobeiras, sabe? Não tem disso, não. Não tem negócio que, no dia da inauguração da Copa lá, cara, se fosse talvez outra pessoa, não, o administrador de Sobradinho 2 está aqui, monta uma mesa separada para as autoridades, né? Não. Cheguei lá, meu irmão, bora pra fila, Diego. Bora. Paulo Isidoro entrou na fila, eu entrei na fila. Almoçamos com o servidor. Não tem isso, não tem essa bobeira, sabe? Não tem essas besteiras, nada disso. Nada. Brother. Que coisa maravilhosa. O homem deixou aqui emocionado, rapaz. Paulo, mas é isso mesmo, cara. Eu vou te falar. Mas é verdade, brother. Eu comecei com o Zé Ramos. A primeira pessoa que falou de você, pra mim, foi o Zé Ramos. O que eu falei do Paulo Isidoro aqui é a pura Paulo Isidoro é verdade. sensacional. Mas Sensacional. deixa eu O homem é sensacional, o homem é bom mesmo, o cara é bom, o Paulo Isidoro é bom. Eu vou falar pra você, eu me sinto muito realizado na minha vida. E justamente o que me faz eu ficar mais realizado cada dia é um depoimento desse, Diego. Muito obrigado. Espera, Paulo. E você pode estar sempre contando com todo o meu apoio. Porque tudo que você falou aí, em relação à humildade e tudo, eu vejo em você também. Minha filha trabalhou com você lá e falava, pai, pensa numa pessoa tranquilo, competente, calmo, tem a equipe toda na mão. E olha, pai, que lugar bom de trabalhar. Então, ou seja, você já tem, assim, pela sua idade, você não tem nem 30 anos ainda? Pô, cara, eu passei você um tá pouquinho. salvando o Diego, hein, mano? Passou? 36, Paulinho. 36, pois é. A carcaça tá meio acabada, mas é 36. Mas muito Mas novo. tá bem, 36, muito corpinho de novo. 35. Muito novo para ter também, assim, o conhecimento que você tem. E o principalmente conhecimento que você tem, que isso aí, se você realmente continuar assim, você vai longe, você pode ter certeza, é a humildade. Então, para mim é o seguinte, quem quer trabalhar com público, quem quer ser um gestor, ele tem que entender. Se ele não tiver isso na cabeça dele, ele está errado. Você não está para executar, você está para conseguir resultado através de pessoas. Então é o seguinte, como você vai conseguir resultado através de pessoas se as pessoas não te admiram? Se as pessoas não te respeitam. Então é o seguinte, isso é uma das coisas que a gente tem que ter, qualquer um gestor tem que ter isso na cabeça, que eu não consigo fazer tudo, eu tenho que ter pessoas que têm eu como um líder e não como um carrasco, não como um chefe. Então, ou seja, isso é um ponto muito positivo que você tem e toda a sua equipe retrata isso para a gente. E é o que realmente a gente consegue ter uma boa amizade, igual você disse, todo lugar que eu passei, né, isso é geral nos órgãos públicos, administrações, né, eu até esqueci de comentar aqui sobre a questão da SEB, né, que é tão criticada, mas eu tenho lá o Paulo Afonso, tem o Alain, muito, né? Que a gente liga para ele sempre deu ênfase. O problema é que a gente tem da SEB, que é hoje com muitos furtos de cabos, então realmente está uma coisa difícil de se manter, que o pessoal critica, mas às vezes nem está vendo o que está acontecendo. Então, ou seja, essa humildade que você tem, você pode ter certeza que você vai longe. E realmente, eu hoje, se tem uma pessoa realizada e feliz, viu, Braulio, Diego,
que mais me traz felicidade na minha vida é a aceitação da minha pessoa em todo lugar que eu chego. Estou falando isso no ambiente familiar, quando viajo com filhos, com genro, com noras, com colegas. Chegou, não precisa dar discurso. Não precisa dar discurso. Você chegou, você sente que é aceito. Então, ou seja, quando eu assumi, todos esses órgãos me ligavam, todos os amigos, administradores, igual você, teve todo o apoio, associações, né, a liderança, o comércio, sempre que me conhecia, que já conhecia, falava, Paulo, nós estamos juntos, ou que me conhecia, falava, eu gostei de você, pode contar comigo. Então, isso aí, as portas vão se abrindo. E eu não tenho o que dizer, só tenho que agradecer você, agradecer o Braulio mais uma vez por estar dando essa oportunidade para a gente, viu, Braulio? Muito obrigado. O Braulio é fera também, Paulo. Fera. E, gente... Braulio é fera. Você me deixou bem sem palavras, Diego. Fiquei muito feliz com o seu depoimento. Eu só tenho que agradecer a todos os órgãos públicos, ao governo do Distrito Federal, Zé Humberto, o deputado João Cardoso, o pessoal do Gabinete Móvel, né, que sempre está trazendo as demandas para a administração, e a gente sempre trabalha muito sério em cima disso, que eles ficam aí no sol, na chuva, levantando essas questões. Toda a minha administração, eu acho que você errou. Eu vou puxar a sua orelha. Eita! Errou. Porque você citou uns 4 nomes, eu tenho certeza que você vai levar pro chão de orelha deles. Eu não muitos. vou citar nenhum nome. Eu não vou citar nenhum nome. Para mim, evitar de levar pro chão de orelha. Toda a administração me deu um apoio muito grande nesse 1 ano e 2 meses. Só tenho que agradecer a todos, tá? Não vou falar nenhum nome, porque eu sei que vou levar pro chão de orelha. Até mesmo porque lá com você é maior. E a toda a comunidade de Sobradinho. Mas a galera lá do 2 lá é apaixonada. É apaixonada dele, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que você gostaria de dizer o nome de todos. Certeza. Mas, assim, Certeza. realmente tem aquelas pessoas que a gente está mais junto, eu estou brincando com você, quem está mais junto, que você falou o nome, mas eu tenho certeza que você gostaria de externar esse apreço a todos os seus. Eu vejo a forma que você chega lá, não está chegando um administrador, aquele cara de paletó. Nada. Não. E o resultado que eu e você conseguimos na cidade foi justamente por isso. Com a humildade, com paciência, saber realmente administrar os problemas com tranquilidade. Então é isso aí. É uma gestão humanizada, né? Humanizada. Então é o seguinte, a gente realmente, não só nós, como toda a comunidade, ganhou com essa administração e nós ganhamos também com essa experiência, né? Você 3 anos e pouco e eu 1 ano e 2 meses. Sobre a questão, né, igual você citou, de governador e um dia quiser voltar, eu me coloco à disposição da comunidade. Claro. Se achar o governo, do deputado, achar que isso seria uma boa, a gente está aí à disposição para fazer mais para Sobradinho, porque eu realmente me diverti trabalhando em Sobradinho 1 ano e 2 meses. Foi muito bom. Era essa exatamente a pergunta que eu ia fazer para vocês, para a gente tentar finalizar esse papo, ver se a gente consegue. O que foi mais divertido para vocês nessa jornada de administrador, para a gente ter também essa parte, né, da alegria, assim? Qual que era? Tinha muito episódio engraçado. Conta aí pra gente um aí, cada um. Vai lá, Diegão, vai lá, o Paulo. Eu de episódio... Uma coisa divertida, assim, que você fala, meu Deus, que é isso? No trabalho, esse que você usou... Como administrador. Como administrador, tá. O Diego eu sei qual é, ele vai contar da véia do cachorro lá do... Tem muitas. Tem muitas, mas eu vou te falar assim, vai até em cima do que o Diego falou, e eu vou ter que fazer esse comentário. Nós tínhamos um problema muito grande no esgoto do nosso ginásio de esporte. Certo. E há muitos anos esse problema lá. Toda hora que usava muito, todas as caixas ficavam obstruídas. E realmente foi CAESB, e vem pipa de lá e pipa de cá, e nunca conseguia a desobstruir. E foi passando, e eu já com 1 ano aí na administração, falei, um dia eu vou resolver isso. Isso aí para mim ficou marcante pra caramba. E eu cheguei lá, bem na véspera desse evento dos evangélicos, que eu prezo muito, né? De falar, gente, vamos fazer o melhor, um evento muito bonito. E eu falei, nós vamos resolver esse negócio desse esgoto hoje. E aí chamei a CAESB, vai de lá e vai de cá, e nossa equipe toda, e pelejando. E eu vi que aquele problema estava no meio de uma sala, com a cerâmica, tudo bonitinho, igual está aqui assim.
E eu olhava de um lado, olhava do outro, falei, é aqui mesmo. E falei com o pessoal lá, traz um martelete aí. Traz um martelete. Os caras, não, Paulo, não tem nada aí não. A sala estava zerada. Zerada, cerâmica zerada, assim. Eu falei, traz um martelete. E aí os meninos começaram, pá, 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 pá. Por minha surpresa, acerta numa tubulação de água, que voou água para tudo quanto é lado. Meu Deus. Pessoal, que besteira que você fez, administrador. Eu falei, não, vamos remendar a água e vamos continuar quebrando. Não, mas vamos continuar quebrando isso aqui. Aí remendou a água e continuamos quebrando. Não, mas você quer quebrar até onde? Eu falei, aqui, eu fazia o alinhamento da minha forma lá. Não é que tinha uma caixa cega debaixo dessa cerâmica, com um cobertor dentro dela, de um tamanho Meu que, Deus. olha, nunca ia funcionar e não tinha ninguém que conseguia desobstruir se não tivesse essa loucura de quebrar essa cerâmica no meio dessa sala de ginástica. Então todo mundo viu lá, tem foto, tem vídeo, né? E agora, vamos descobrir como esse cobertor, não é cobertorzinho não, é cobertor dos maiores mesmo, de casal. Um King. King. O cara para arrancar o cobertor dentro do buraco, foi preciso pegar quase de 2, assim, de fazer força mesmo. Dentro do buraco, não, dentro da caixa de passagem que nós encontramos lá dentro. Meu Deus. Uma caixa cega. Aí fomos ver quantos anos que esse cobertor está aqui, o que aconteceu para esse cobertor parar dentro dessa caixa de esgoto. Aí eu fui para casa preocupado, acordei no outro dia pensando, falei, quando é que foi construída aquela sala? Aí fui lá nos arquivos lá da administração e fui ver que tem mais de 15 anos que aquela área era descoberta e foi feito um puxadinho lá para fazer a sala da ginástica. Então, quando fizeram esse puxadinho, aí fizeram a cerâmica em cima dessa caixa. Como essa caixa ela era externa, algum morador de rua já tinha jogado esse cobertor lá dentro há mais de 15 anos. Meu Deus. Então, há 15 anos que o esgoto funcionava corretamente. Ah, mas como é que não funcionava e não entupiu tudo? Porque o cobertor funciona como um filtro. Só que, como vai passando os anos passando, a sujeirinha vai foi entupindo. E aí agora chegou, bem na época que está Paulo Isidoro como administrador, acabou de obstruir tudo. Mas graças a Deus o destino me trouxe para ter coragem para quebrar e achar também essa caixa cega e arrancar esse cobertor. Você já imaginou se ele acha o mendigo lá também? Rapaz! Então, para mim foi maravilhoso. O cara tá isso aí. lá, pô, administrador, tô aqui debaixo da ginástica, você tá me Pensei sacaneando. que vocês nunca me encontraram aqui. Pô, o cara escondido, tem 10 anos que ele tá morando lá dentro. Foi um sucesso. E outra coisa que para mim também foi muito, muito importante para Sobradinho, que me surpreendi por eu trabalhar sempre em rodovias, então eu não tinha realmente conhecimento, que quando eu assumi, foram muitas pessoas que chegavam lá no gabinete, eu faço parte dessa associação, eu tenho essa escolinha de A, eu tenho essa escolinha de B, eu tenho essa escolinha de C, tal. Aí eu pensava, meu Deus, para que tanto isso? Para que tanta associação? Para que tanto... nossa, eu tenho isso. Eu pensava, gente... Né? Eu fui tomando conhecimento que realmente todas têm a sua função e função importantíssima. Importantíssimo. Então, ou seja, esse momento para mim foi muito importante para me descobrir que tem muitas pessoas na cidade que fazem um trabalho que às vezes ninguém vê, nem sabe, e que tem uma importância muito grande, que é os voluntários, liderança comunitária. Tem muita liderança realmente que trabalha sério aqui em Sobradinho, Olha. que a gente, ninguém nem percebe. A gente, como administrador, a gente acaba percebendo. Muito trabalho, muito bonito, com criança, com idosos, com pessoas com dificuldade. Eu acabei descobrindo isso nesse momento, que fez com que eu mudasse até a forma de pensar. Aí passei realmente a dar mais atenção, o qual é visto aí a minha aceitação nesse período de 1 ano e 2 meses aqui dentro da cidade. Essa galera líder comunitário, né, que se às vezes acha que é só, né? Conselho tutelar, a gente via pessoal assim, bota trabalho. quente. A gente às vezes vê um morador de rua, ninguém faz nada, tá jogada a cidade, né? Às vezes vê até crianças, idosos, aí debaixo de chuva, principalmente no período festivo, final de ano, e eu ficava criticando. Hoje eu vi que realmente existe um trabalho sério, sim, né, em cima dessas pessoas e muito, muito além do que a gente imagina. Existem as leis que têm que ser seguidas, por isso que às vezes as pessoas ficam ali, mas realmente são trabalhadas, são atendidas, sim. Então,
foi um momento muito bom para mim descobrir tudo, essas coisas que a gente não imaginava, que não tinha oportunidade de saber, entendeu? E o seu divertido, Diego? Conta pra gente. Qual que foi o divertido, vai? A gente tem muita coisa ali no Sobradinho 2, muita Que você história tipo, divertida, fica correndo 3 dias. É porque, assim, o humor era uma característica comum, corriqueira na administração, né? Você sabe, Com certeza, você claro, tava lá, claro, né? com certeza. Então é muito difícil elencar um episódio, alguma coisa muito divertida, assim. Cara, Eu não cheguei lá lembro, na sabe? administração, depois que você foi exonerado, o pessoal perguntou, Braulio, você vai que dia pedir sua exoneração? Galera. Tem muita história de Lara. A gente tirava muito sarro com o Marco Aurélio, sabe? Muito, com o Zé Ramos. Não, tem história do Marco Aurélio que a gente não pode contar no podcast. Não pode. Não, tem muita coisa engraçada. Ali era uma equipe muito bem-humorada, sabe? O pessoal era muito alegre, muito engraçado. Mas é muita história, Vai cara. contar aquela então, pô. Cara, do cachorro... Do cachorro, do na- lixo. Do do lixo. cachorro, na verdade, foi uma coisa bem hilária, sabe? Eu me surpreendi. Porque, assim, receber pedidos hilários, a gente já recebeu muito, mas esse realmente me marcou, sabe? A gente estava começou a colocar container na avenida, Paulinho, como eu mencionei aqui, a avenida onde tem o comércio, né? Ali as lanchonetes e tudo. E uma moradora foi lá registrar uma ouvidoria, porque ela não gostou dos containers, pois, segundo ela, os cachorros não iam ter mais o que comer. Os cachorros que estão na rua não iam ter mais o que comer. Aí a gente, como assim, gente? Agora, como é que eles vão fazer? O pessoal vai jogar o lixo no contêiner, como é que o bichinho vai lá comer? Aí eu, meu Deus, mas essa senhora quer que a gente deixe a cidade suja e ainda deixa o cachorro comer lixo, sabe? Nem que lixo é esse, que alimento é aquele, se tem qualidade, não tem qualidade, se pode ser consumido. Enfim, né? Eu acho que uma das histórias mais hilárias é alguém realmente reclamar, Que você tá limpando. limpando a cidade e os cachorros Tirando não vão ter lixo. o que comer. Exatamente. Ô, Você Diego. tirar a porcaria daqui, não tem. Cara, Mas não tem vizinho que chega lá Tem querendo que muitos você bate pedidos. no vizinho dele? Não, tem muitos pedidos. Tem situação de que chegou lá, a última agora foi até engraçado. O morador reclamou que uma moradora estava usando o muro da escola como varal e estava estendendo roupa. E, cara, e aí você fica, e aí, eu resolvo como isso aí? Eu chamo quem para resolver o varal da vizinha, né? Cara, A mulher vizinha da escola estendendo roupa no muro aí da tinha escola. aí tinha mãe de aluno reclamando, porque chegava para levar o menino, tava lá as calcinhas lá da mulher, lá da A calcinha da mulher estendida. lá. É. Cara, Ó, tem mas cada um com seu uniforme, porra. né? Cada um com seu. Cara, tem muita coisa engraçada, muita história hilária de Sobradinho 2. Tem muita história hilária. Vamos lá, gente. Qual o recado que vocês têm para deixar para esse povo maravilhoso que vai ficar morrendo de saudade, que seja breve isso? Recado para essa turma aí. Olha, o que eu posso falar é o seguinte: política é igual o tempo que a gente está vivendo hoje, o clima que a gente vive hoje, né? De manhã é sol, de noite, de tarde é chuva, de noite o céu é estrelado, no outro dia chove de novo, abre sol. Ou seja, tudo pode mudar a qualquer momento, né? Então, pode ser um até logo, pode ser a nossa saída pode ser um até breve, pode ser um adeus, pode ser, ou seja, pode ser que um dia a gente volta, pode ser que não. As coisas, a política é assim. O que a gente realmente, o que eu deixo realmente para todos que estão nos ouvindo é que nós estamos no ano de eleição, né? Nós estamos no ano eleitoral. Então, assim, pense com carinho no voto, sabe? Principalmente no caso para distrital, né? Que é quem realmente atua na nossa cidade, os deputados, enfim, os candidatos. Pense com carinho aí, né? Avalie o trabalho das pessoas, né? Na hora de votar. Tem muita gente boa, mas tem gente trabalhando para o Sobradinho, né? Tem pessoas aí que tem um trabalho na região. Pense com carinho, avalie aí, né? Não joga o voto fora, não desperdice, sabe? Porque isso conta muito, sabe? Isso conta muito para você ter um trabalho, uma melhoria na sua cidade ou não. Você fala assim, vou votar em fulano lá, não vai mudar em nada não. Às vezes muda. Rapaz. Muda, porque fulano de lá não tem às vezes não tem um ideal, sabe? Não está focado na cidade, não está focado na melhoria da cidade. Às vezes o projeto dele é outro. Então, assim, eu falo isso, pense com carinho, né? Pense com bastante carinho. E, mais uma vez, agradeço ao Paulo Isidoro por toda a parceria dele nesse um ano, né? Que ele esteve à frente da administração, sempre dando apoio para a gente ali em Sobradinho 2.
agradeço muito, muito, muito o deputado João Cardoso, né, que é o nosso padrinho político. Por esses 3 anos que eu tive lá em Sobradinho 2, foi fundamental o trabalho dele. O João é o campeão, e não tinha que ser, não podia ser diferente. Ele é o campeão das emendas para a região, ele é o que mais colocou dinheiro na região, que mais vem colocando emenda. Então, Sobradinho 2 tem muita obra ali que recebe, que é por conta da emenda do deputado. Campo do Buritizinho, o próprio recapeamento do setor de mansões, a vicinal 215, que a gente mencionou aqui, a travessia do Versalhes, que ele já botou 1 milhão lá no DR. Então, assim, agradeço muito o deputado, porque muitas melhorias chegaram, né, e vão chegar na cidade, com certeza, através do mandato dele, né, da emenda dele. Tem um pessoal que, de forma muito maldosa, fala: o deputado fica botando dinheiro na igreja, como se fosse qualquer coisa, sabe? A igreja, para quem não sabe, as igrejas têm projetos maravilhosos. Poxa vida! Né? O João apoia um projeto da Igreja Católica lá no Lago Sul, que faz fralda, né? Confecciona fralda. Confecciona fralda para distribuir gratuitamente para pessoas, principalmente fralda geriátrica, tamanho grande, né? Porque são fraldas caras, vai num comércio, o mercado é caro. Então tem projetos sociais maravilhosos nas igrejas, Igreja Católica, Igreja Evangélica. O João também é um deputado que põe muito dinheiro na escola, na educação, né? Aqui em Sobradinho, botou os ar-condicionados das escolas, tudo é emenda dele. Então, assim, as obras em Sobradinho 2, 90% é dele. Claro, eu sempre faço questão de agradecer também quem ajudou. O deputado Eduardo Pedrosa tem emenda lá, o deputado Ricardo Vale também tem, mas 90% das emendas são do João. Sobradinho não é diferente, né? 90% das obras conta com a emenda do deputado. Então, assim, o João é uma pessoa que, principalmente nesse último mandato, tem colocado muito recurso na cidade. A transformação, o trabalho do Paulinho também só chegou a ser esse sucesso. O meu trabalho, se você que está nos ouvindo, que está escutando agora, gostou do meu trabalho, isso se deve ao João. Porque se o João indica outro, era outro, não era a gente. E ele que teve essa sensibilidade de indicar o Paulo para cá, me indicou para Sobradinho, ou seja, indicou. O governador deu aval, mas foi ele que indicou. Então, assim, eu agradeço muito, sou muito orgulhoso mesmo de fazer parte do grupo do João Cardoso. O João é um deputado sério, um cara que... Campeão. Né, ele não... Um colega veio me pedir um apoio de um projeto cultural, Paulinho, e eu falei: olha, já conversei com o deputado lá, o deputado vai pensar com carinho, porque ele gostou e está estudando a possibilidade de colocar um recurso. Você é prova disso, né? Claro. Você também é prova disso. E aí ele falou bem assim: e aí, Diego, quanto que eu tenho que ideia de contrapartida? Aí eu... Como assim, irmão? Não tem nada de retorno para o deputado? Eu falei: óbvio que não, amigo. Foi óbvio que não. O João não trabalha nesse sistema. Se o seu projeto é 250 mil, é 250 mil. A única coisa que o deputado exige é que você cumpra o objetivo que você apresentou para ele. É o mínimo, né? Então, assim, se é para atender 500 pessoas, vai atender as 500 pessoas. Ele não quer nada em troca. Então, assim, é um deputado muito sério, muito honrado. Então, agradeço demais mesmo o deputado por todo esse apoio. E, claro, não posso ser ingrato. Agradeço muito aqui ao governador Ibanez, a vice-governadora Celina. Mas eles se tiraram. Não, o governador tem os motivos dele, são questões, como eu falei, políticas, mas eu não posso aqui chegar agora e falar que o governador não... Não, o governador sempre nos deu todo apoio, né, Paulinho? Sempre colocou o governo à disposição nosso. O Zé Humberto, o nosso Zé Humberto é um professor, é um cara do qual eu me orgulho muito, sabe, de ter trabalhado com ele, de ter aprendido com ele também. O Zé Humberto deu todo o suporte, todo o governo como um todo. O Paulinho fala sempre isso, e é verdade. Então, assim, só gostaria de encerrar dizendo que eu cheguei até aqui porque tem pessoas por trás, né? O João Cardoso é a peça-chave nisso tudo, mas tem o nosso governador, vice-governadora, tem secretários de governo, tem a minha família, né, do qual eu agradeço muito também, minha esposa, minhas filhas, né, minha sogra, minha mãe, meu sogro, meu pai, enfim, cunhada, muita gente por trás. Então, eu só realmente tenho só o que agradecer, sabe? Fui muito feliz como administrador, Sobradinho 2. Não é uma tarefa fácil, de fato, né? A gente tenta tornar mais leve, mas é pesado o cargo. E se um dia eu tiver que voltar a fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para isso. Mas hoje eu, Diego, estou muito feliz, estou muito realizado. Sou da Secretaria de Educação, também estou indo lá para ajudar o João lá no gabinete, para continuar o trabalho pela cidade, que é o que realmente eu gostaria de fazer daqui para frente. Eu queria que a administração fosse tocada por outra pessoa, né, de Sobradinho 2. Se tiver que um dia voltar a ser do grupo, que fosse por outra pessoa, né, com mais gás, com mais vigor.
Mas, assim, se tiver que eu voltar também, eu estou aí à disposição da comunidade, à disposição do deputado, à disposição do governo, que, enfim. Mas eu sou estou muito bem realizado, muito feliz, sabe? Não, o pessoal, você está magoado. A gente fica chateado pelos colegas, né? Pelo ritmo de trabalho, pela equipe que está lá, que também pode sair a qualquer momento. Mas eu, particularmente, não. Eu sabia que a qualquer momento isso ia acontecer mesmo, né? Não é um cargo... O cargo que eu tenho mesmo é o de professor. Esse aí, se Deus quiser, ninguém me toma. Mas, em geral, não. A gente estava ali cumprindo uma função, uma missão, né? Missão dada, missão cumprida. Quando acaba e acabou. Então, é isso, irmão. E, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui só de passagem. Exatamente. Esse projeto top, maravilhoso, que a gente quer, de tudo que é jeito, que o Sesc abrace, compre a ideia. Sesc, pelo amor de Deus... Olha para cá, rapaz, só de passagem. É projeto cara do Sesc. Vamos levar essa cultura aí para Brasília, para o DF inteiro, quiçá para o Brasil. Amém. Não, Braulio? Claro, querido. Obrigado. Querido, vai lá. Recado para essa turma toda aí. Com certeza. Eu só queria fazer uma colocação no que o Diego colocou, né, no caso das emendas, né, Diego, para... construção de fraldas e tal, não só as emendas, né, como a equipe do João, né, convocada por ele, sábado, nos feriados, nós juntamos todo mundo lá para trabalhar na confecção dessas fraldas, mutirão das fraldas. Então vai toda a equipe do João Cardoso, vai com todo o amor, com todo o carinho, para trabalhar o dia todo lá para fazer fralda também, né, qual fui várias vezes, você também foi, né? E também você comentou a questão das lixeiras aí, do cachorro. Eu gostaria de registrar também, Sobradinho, né, a gente está deixando hoje, já está acabando de colocar os identificações em 35 lixeiras para ser distribuído dentro de Sobradinho. Containers, né? Os containers fechados, né? Realmente, coitadinho dos cachorros, poderá... ficar com fome para não comer o lixo. Se tiver uma tia do 2 lá, vai ficar chato. Realmente isso aí já está acabando de serem identificadas para a gente distribuir dentro de Sobradinho. E eu gostaria de registrar aqui para vocês o seguinte: em alguns momentos, como administrador, eu cheguei a pensar, nossa, se eu fosse exonerado hoje, eu não queria saber mais de ser administrador, em algum momento. Essas questões algumas reclamações sem lógica, né? Mas o trabalho foi, assim, tão reconhecido, Diego, tão reconhecido, principalmente eu descobri realmente mais que é bom ser administrador também após a exoneração. O que o Sobradinho me agradeceu. É bom ser ex, então. Uai! Tem suas vantagens. O que Sobradinho agradeceu, igual o Diego colocou, mais de 500 postagens, tem gente que escreve um texto enorme, se tiver uma, duas pessoas criticando... Mas tá bom. Então, ou seja, 99% da comunidade Sobradinho agradeceu tanto que hoje, realmente, se eu tiver a oportunidade de voltar, eu volto com mais gás ainda do que eu estava, entendeu? E aproveito para agradecer toda a comunidade Sobradinho, né? Nós tivemos um diretor da Regional de Ensino, né, que a gente tem que ver, Marcílio, que sempre trouxe para a gente as demandas, ajudava a gente o que a comunidade precisava. Nós temos todos os diretores das escolas que foram muito essenciais para trazer as demandas, para acreditar que a gente poderia fazer umas melhorias nas escolas. Muitas pessoas também que usavam as escolas, que ia, liderança, algum ali que fazia parte de alguma coisa na escola, ia no gabinete, hoje está todo mundo agradecendo. Então, ou seja, eu gostaria agora de agradecer a todas as pessoas que levaram para a gente nesses pedidos tão importantes, que fez com que a gente, trabalhando para executar, está tendo esse feedback positivo hoje, né? Então, a comunidade Sobradinho, estou à disposição. O governo, se achar que eu mereço aí uma nova chance, né, Diego? A gente está aí à disposição para dar continuidade no trabalho. E sobre a questão do eu chegar a ser administrador, realmente foi a coragem do deputado João Cardoso, eu sempre falo de pegar uma pessoa que trabalhou sempre muito operacional, muito mesmo, e falar: Paulo, eu quero que você faça esse trabalho para a comunidade, faça com que as melhorias cheguem próximas às pessoas. Eu acho que o João Cardoso te recomendou dessa forma também.
E hoje eu tenho orgulho de dizer que nós temos um deputado na cidade que coloca emenda para o bem da população. O João Cardoso nunca me perguntou quem é o dono de uma empresa das que estão fazendo trabalho aqui dentro da cidade. Então, ou seja, agradeço muito, João, pela indicação, pela confiança e pela forma também, pelo apoio que ele me deu nesse período. E a todo o governo do Distrito Federal, a todo o governo do Distrito Federal, a todos os órgãos públicos. Tem umas pessoas muito especiais para a gente, igual o Zé Humberto, sempre me deu um apoio, assim, a gente tem aquela confiança nele, aquela pessoa que a gente sabe que tem profissionalismo, que é uma pessoa que está no poder, que ajuda, indiferente do que você está pedindo, ele só quer saber se está tudo certinho e dá o segmento para a gente, né? O Zé Humberto, para mim, foi muito essencial também. Então, você, Braulio, todos da comunidade, eu fico lembrando assim de um, de outro, eu quero não falar para mim não errar. Eu gostaria de agradecer toda a comunidade de Sobradinho e dizer que estou à disposição e mais uma vez agradecer a família que me apoiou, aos administradores, né, os administradores sempre que me deram todo o apoio, todo o apreço, e a gente ficou assim meio lamentando, né, como a gente já disse aí, algumas coisas que a gente não conseguiu fazer, mas esperamos aí que o novo administrador consiga. Isso aí. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é a questão aqui do projeto cultural nas paradas de ônibus. Estava olhando aqui, tá quase passando batido. Toninho de Souza. Que isso, Braulio. Fala pra gente, vai. Jamais poderíamos esquecer do Toninho de Souza, rapaz. Olha, assim que eu assumi, eu via que existia assim um trabalho, já existia um trabalho nos nossos abrigos aqui, todas as paradas de ônibus de Sobradinho. E eu conheço o Toninho de Souza há muitos anos, né, por trabalhar no DR, às vezes fazer algumas parcerias. E o Toninho de Souza me apresentou, um artista da cidade, com o nome que tem o Toninho de Souza. Ele me apresentou e me pediu apoio. Paulo, eu estou querendo fazer um trabalho aqui em Sobradinho para ser o maior museu a céu aberto de Brasília, ser em Sobradinho. Eu falei com o Toninho, pode contar comigo. Para você ter ideia, eu até fiz algumas anotaçõezinhas aqui, de números aqui do Toninho, cara. Olha só, o Toninho ele chegou aqui antes de inaugurar Sobradinho. Sabia disso? Não. O Toninho de Souza é antes de inaugurar Sobradinho. Ele está aqui, chegou antes de 1960 aqui, ele tinha 9 aninhos de idade, o Toninho de Souza. Então ele ama a cidade. Para você ter ideia, o Toninho de Souza, ele hoje trabalha praticamente voluntário e procura alguns parceiros e ele consegue, através da parceria da administração, de estar envolvido, às vezes arrumando uma lata de tinta, né, muito em contato com o DF Legal. Ele está hoje, nós estamos assim com 74 painéis, que são as paradas de ônibus aqui em Sobradinho, sempre pintadinhas, sempre com a arte de um grande artista da cidade, que é o Toninho de Souza. Eu estive conversando com ele, ele falou comigo, Paulo, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que visitam automaticamente os moradores e as pessoas que vêm na cidade e ficam namorando com os nossos abrigos hoje, graças ao Toninho de Souza. Então, ou seja, é uma pessoa que Sobradinho deve muito a ele, é uma doação dele, é uma coisa assim que só quem ama a cidade que faz. Outro dia mesmo, eu até estava indo ver um serviço já à noitinha, lá na quadra 15, aí vindo uma chuvinha, já anoitecendo, tá lá aquele senhorzinho lá, né, que hoje já está com 70 anos, né, tá lá caprichando lá, um probleminha que teve, que rasgou um papelzinho lá na parada de ônibus, tá lá Toninho de Souza, corrigindo isso sozinho, sem estar cobrando nada, por amor a Sobradinho. Então, é o seguinte, eu gosto muito do Toninho de Souza e eu não poderia nunca esquecer que Sobradinho deve isso para Toninho de Souza. É um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que ama a cidade. Né? E ele tem o ateliê dele lá no shopping, né? Lá no Sobradinho Shopping, lá, que realmente é a coisa mais linda que ele apresenta. Teve até umas reportagens do Rede Globo, né, e tal, levantando isso e realmente deixando certo, Sobradinho é o maior museu de céu aberto de Brasília.
hoje pelos nossos abrigos. Então, eu agradeço muito o Toninho de Souza aqui, um parceirão, amigo, e ele coloca sempre à disposição, e eu também, quando estava com o administrador, e hoje é um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu admiro muito. É isso. Cara, só queria deixar uma coisa aqui registrada. Eu estou de frente de duas pessoas que ocuparam um cargo político, né? E ainda estão no meio político, porque trabalha com o João e tal. E a gente teve um papo tão bacana aqui, da cintura para cima, como diz no jargão da comédia, né? Que não tem baixaria. Porque, por exemplo, lá em São Paulo, o Datena quebrou uma cadeira na cabeça do Pablo Marçal, tá ligado? E a política aqui, essa turma aqui, principalmente a equipe do João, é um pessoal de um nível, de um padrão de elegância, de educação, de, sabe, uma linhagem. É incrível como que vocês são gentis, são pessoas boas. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Quando eu comecei a fazer o Só de Passagem aqui do meu jeito, né, nem pensava nessa questão de trabalhar em parceria com algum parlamentar. Eu tinha uma coisa com política, eu já falei isso para você já em algumas conversas particulares que a gente teve. Eu achava que política não era tudo farinha do mesmo saco, e não é, cara. Vocês são a prova viva de que há saída, e vamos trabalhar com isso. Aproveitar que há saída, vamos sair. Vamos embora. Obrigado. Vamos embora. Vamos sair. Passagem. Já que saímos das administrações, vamos sair também do podcast. Vamos. Valeu, Diegão, beleza? Valeu, Show obrigado. de bola. Obrigado a todos. Paulo Isidoro, obrigado. Valeu, Valinha. É isso aí, galera. Aquela câmera, um tchauzinho, valeu.